Fala, rapaziadinha, Basquete no Ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa, do meu lado tá ele, Xande Moritz, meu parceiro. Que honra, meu querido, estar aqui com você mais uma vez. A honra é toda minha, meu parceiro. Um convidado desse também, né? Vamos falar desse convidado que inclusive já tá quase me ajudando aqui na consulta do meu joelho. Eu tô muito bem representado, mas antes a gente tem que... muita bola, né? Aí machucou o joelho e... Não. Tava dando aula de futebol, muito obrigado. Ô Xande, eu quero uma ajuda de sempre que eu peço aqui, a rapaziada que chega no nosso canal do YouTube, que chega lá no Instagram, o que a galera tem que fazer depois de assistir e gostar dos nossos conteúdos? Inscrever, dar o like, mandar pra quem tiver que mandar... Botar o hypezinho lá também. Compartilhar, comentar, eu falo isso sempre. A gente tá em todas as redes sociais, é corte pra caramba. Porque hoje, gente, a Flupress reina do Basquecast, esse podcast maravilhoso sobre 100%. Bastidores. Doutor Michel Simonita na casa, gente. Que honra. Que honra. Tá com vocês aí, pô. O prazer é tudo... Prece, cara. Você já sente o clima, o aroma, é diferente. É né? maravilhoso. Inclusive, já anota o nome. Queria o nome? Flupress. Flupress, maravilhoso. É bom, pegou, pô. Doutor, é uma honra pra gente ter você aqui. Depois a consulta já tá marcada pro meu joelho. Pra mim já tá maravilhoso. Vamos começar pelo começo. Você chefiou o departamento de futebol. Futebol também entende muito. O departamento médico do Fluminense por muitos anos. Você tem uma história muito grande no futebol, uma história de vida muito grande também na medicina. Vamos começar pelo começo, brevemente. Como é que você entrou no mundo do futebol e depois no Fluminense também? Na verdade, eu sou tricolor por causa da minha mãe. A minha mãe, para quem não sabe, ela é uma cidadã suíça, veio para o Brasil aqui um pouco antes da guerra e ela logo começou a jogar vôlei no Fluminense. Então minha mãe foi bicampeã carioca de vôlei pelo Fluminense e foi Miss Fluminense. Eita, uma mulher muito bonita, agora com 91 anos. E então quando eu nasci, para mim só existia o nome Fluminense, né? E aí a gente pequenininho, eu era o que gostava de bola, já falei, bom, sou tricolor. Então, assim, desde eu não sei o que é ser outra coisa desde que eu nasci, né? Mas no futebol, eu entrei numa coisa muito curiosa. Foi na época do Dr. Davi Fischel. Eu fui do Liesing, lá eu conheci o pai do nosso amigo Alexandre aqui, né? Porra, quando ele não era... nem projeto de nada. Nem projeto de nada. A carinha dele, boa demais. Nem projeto de nada. Um grande tricolor, Léo. E o Marcelo Fischel, filho do Davi, era colega de sala, né? Na verdade, eu nunca tinha pensado em trabalhar com futebol. Minha carreira, não, nunca tinha. Eu sou aquele cara que ia na arquibancada, sempre fui na arquibancada, gostava de ir na arquibancada. Em um determinado momento fui da Young Flu até, mas foi muito pouco tempo, porque eu gostava de ficar num canto com os meus amigos, entendi. Enfim. E fazia experiências também, de vez em quando eu queria ver a reação do torcida adversária, né? Porque eu tinha sempre essa coisa do viés, né? Assim, será que a torcida adversária vê o jogo com a mesma imparcialidade que a gente vê? Então, de vez em quando, eu passava 10 minutos na torcida e eu percebi que é tudo a mesma coisa. O juiz sempre rouba contra eles, é tudo igual. Só muda. Só muda pra quem o lado, né? Só muda pra quem o lado, entendi, né? faz sentido. Mas aí, quando no ano 2000, eu me lembro exatamente no dia 5 de julho de 2000... Caramba! Eu recebo isso foi quando o Fluminense já tinha voltado da Série C, a qual eu fui como torcedor, fui a Brasília, enfim, tava naquele histórico jogo em Nova Lima, que saiu uma pancadaria generalizada, o Gonzalez chamou o policial pro tatame, tudo que a gente pode imaginar aconteceu lá, né? Caramba. Mas eu estava em casa, eu ia fazer uma operação na minha perna, eu operei a minha perna 5 vezes. Eu fiz uma osteotomia da tíbia depois de 4 artroscopias, porque eu me machuquei no jiu-jitsu, né? Meu Deus! Aí eu ia operar no dia 6 de julho para fazer uma operação grande, né? Que até o Romário fez depois da carreira dele, né? Uma osteotomia da tíbia. Participei desse processo junto a ele. E para serrar a perna, né? E acertar o eixo, né? E isso era 6 de julho, no dia 5 eu recebo um telefonema do Torres, Coelho, desculpa, José Carlos Coelho, que eu acho que era o vice-presidente de futebol, e do Dr. Davi Fischel, falou, não, você não quer assumir o Fluminense, a gente teve que mandar o Lídio embora, era o Lídio Toledo naquela época, né? Lembro não, né? Estudei sobre isso, porque eu tinha 3 anos. Então, eu sou de 97, mas eu estudei, do Lídio. Mas eu tô falando do ano de 2000. Sim. Tá? Isso aí, o ano de 2000. E eu fui na véspera da minha cirurgia, eu falei, Davi, eu sou um cara que eu nunca sei dizer não.
Eu sempre primeiro vejo o que é, se é bom, senão se não for ruim, depois eu administro. Mas assim, eu não sou um cara de negar desafio, né? E já tinha uma carreira aí na ortopedia, já estava formado desde 1987, então tinha aí 13 anos de formado, tá certo? Sim. E falei, tá bom, mas eu vou operar minha perna primeiro. E eu só vou poder participar daqui a 2 semanas. E era logo antes, se não me engano, da Taça João Avelange, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz a cirurgia, 2 semanas depois eu fui lá de muleta, aqueles ferros para fora, fixador externo, né? Me lembro do seu Riva ia me buscar. Eu ficava sentado assim, o Espinosa olhando para mim e falava, cara, trouxeram um Robocop. O cara não entendia, né? Aquele negócio, aqueles ferros para fora, né? Que assusta também, quem não conhece, olha aqueles ferros ali, também que assusta também um pouquinho. Era legal no avião, porque ninguém queria sentar do meu lado, né? Sabe, cara, era sentado do lado, tava sempre vazio, o cara olhava para aquela coisa saindo da perna. E eu fazia questão de assustar as pessoas para ficar para ter um espaço, né? Então eu puxava aquele ferro para fora, assim, aí ficava aquele negócio saindo assim. Meu aí Deus. eu olhava assim para aquilo, falava, cara... É um Robocop. É uma coisa... Aliás, disso que passagem, o Espinosa até me confessou um tempo depois, né? Porque a gente ficou muito amigo, né? Uhum. O falecido Espinosa, que a gente ficou muito amigo, né? E uma vez eu tava numa churrascaria com ele, Espinosa, porra, cara, tu era chato pra cacete, cara, tu era uma mala sem alça. Ele, pô, claro, me chega um médico cheio de ferro na perna. Eu falei, pô... Como é que... Mas foi assim a minha chegada no Fluminense. Eu demorei muito tempo a entender um pouco a dinâmica de como funcionava o departamento médico de futebol, como funcionavam os bastidores. Claro que era muito, muito embrionário comparado com agora. Eu tive que quebrar alguns paradigmas aí no meio dessa jornada. Adaptação. Né? Era disso que eu queria falar, esses paradigmas, o que você foi construindo nesse período. Porque assim, querendo ou não, de 2000 até hoje, é uma evolução muito grande, mas que você foi o início de tudo também. Até hoje. Eu diria que o Runco participou muito desse processo no futebol, porque Sim. Eu diria que o futebol, antes da era do Runco, era pequenos feudos, né? Então você tinha lá o Lídio, você tinha o Neylor, você tinha o Arnaldo Santiago no Fluminense, mas não havia uma aproximação das pessoas, né? Quando eu cheguei, já havia uma mentalidade diferente, os médicos já começavam a se falar um pouco mais, a gente era muito próximo do Rodrigo Lasmar, do Edilson Tille, que estava no Atlético Paranaense, do Lúcio, que estava na época no Coritiba, do Fabinho, que estava no Grêmio. Então, assim, a gente começou a criar uma história. Mas, assim, a gente começou logo a perceber as mazelas dos departamentos médicos de futebol. O departamento médico de futebol era coxa de retalho. Era o lugar onde você enfiava o seu amigo. Então, cara, pô, tem um cara ali, o cara é meu amigo, amigo do dirigente, amigo do outro. Então, era uma porção de amigos. Entendi. E isso não funciona. Na verdade... Aí não profissionalizava nunca, né? Não funciona. Não é. Porque não há uma coesão. Você não tem uma hierarquia definida, você tem escolas diferentes. Eu mesmo fui colocado, na época... O falecido Favila, na primeira vez que teve contato comigo, ele ficou um pouco resistente. Depois eu chamei ele para trabalhar comigo. Então, assim, a gente teve que ir quebrando alguns paradigmas na filosofia do departamento médico para as pessoas passarem a ver que o departamento médico ele é fundamental, ele é crucial. Né? E se você não tiver uma equipe coesa trabalhando, com um pensamento, como eu acho que é hoje, quando a relação do Douglas com o Filé é muito boa. Entendeu? Douglas que começou contigo também, não foi? O Douglas começou antes de mim na categoria de base. O Douglas foi trazido em 1998 pelo Antero. Entendeu? O doutor Antero foi o médico do Fluminense um determinado tempo. Eu não me lembro, eu acho que o Edinho era treinador, chamou o Antero, algo assim, e ele levou o Douglas. E o Douglas ficou até hoje. E justamente, de uma forma muito justa, foi conquistando o espaço. Chegou a trabalhar comigo há algum tempo, né? Mas o Douglas sempre teve um perfil muito na dele, muito tímido, né? Agora, um cara muito forte. Você sabe, as pessoas não sabem. O Douglas teve uma passagem, inclusive, como médico da Polícia Civil. Então, é um cara que tem uma bagagem boa, uma pessoa que construiu muita coisa bacana. E ele ficou. A minha vida já era muito diferente, porque como eu tinha uma relação muito grande com as pessoas no Fluminense, eu tenho muitos amigos até hoje, né? Sempre mesclaram muito a minha vida com política no Fluminense. E as pessoas nem sabem que eu nunca quis participar de política do Fluminense. Na verdade, eu nunca quero participar de política de nada. Talvez seja por isso que eu moro na Suíça, porque lá ninguém enche o saco com política. Lá não tem Lula, Bolsonaro, Lula. Bom demais. PL, Entendi. sabe o que é isso lá? Tem lá a política deles, mas eu nunca tive muita paciência para isso. E no Fluminense não foi diferente. Eu não queria participar. Eu sempre via o cargo como um cargo profissional, onde você era um assalariado, um remunerado para exercer uma determinada função. E eu acho que o que eu pude contribuir
foi na relação, por exemplo, pouca gente sabe que o Filé está no Fluminense até hoje por causa de mim. Porque teve um determinado momento, ainda na época da gestão do Peter, que o Filé estava fora, quis sair, não queria ficar, etc e tal. Sério? Ele ligou para mim e eu tive uma relação muito próxima do Filé desde o começo do futebol. A gente sempre foi muito próximo ao outro, muita confiança sempre um no outro. Eu, na época, convenci ele a ficar no clube, dar mais uma chance, etc. Eu não estava nem no clube, eu estava fora. Eu estava, na verdade, eu me lembro que eu estava na piscina da minha casa, lá, pegando... E ele me ligando, etc e tal. Então, a gente teve... Mas por que ele queria sair? Ele teve algum problema, é isso? Não é que teve problema. Cara, o futebol é problema. Não é que teve problema. O futebol é problema. E muitas vezes, naquela época, o departamento médico não recebeu ou não recebia a atenção devida. Eu acho assim, por exemplo, a Unimed, o Celso, apesar de médico, ele nunca olhou para o departamento médico. Até aí ele tinha uma ponderação. Não é nem fazendo juízo de valor. Ele falava, olha, poxa, isso é uma função do clube. Eu já não pensava assim. Eu pensaria que, poxa, se uma empresa de saúde está por trás de um clube, ela deve talvez estimular o departamento médico, né? Sim. Que é uma coisa que faça algum sentido. Faz sentido. Mas naquela época, o departamento médico era uma colcha de retalhos. Então era o cara... E eu sofri um pouco com isso, porque era muito difícil eu chegar a escolher um ou outro profissional. Entendeu? Eu só trouxe um grande profissional de fisioterapia e se você não tem um ótimo fisioterapeuta, o departamento médico não vai andar. A fisioterapia é fundamental, você tem que ter realmente uma pessoa experiente, o Filé é um deles, tem outros aí, evidentemente, hoje no mercado, mais novos, mas na época, eu acabei na minha segunda entrada no Fluminense, porque eu saí lá num período de tempo, fiz um campeonato estadual pelo América, que o Jorginho me chamou, nós fomos até, inclusive, a final da Taça Guanabara, perdemos um jogo que a gente foi garfado visivelmente contra o Botafogo. Mas nessa época eu conheci o Marcelo Costa, que depois veio a ser o fisioterapeuta do Thiago Silva, que foi com o Thiago Silva para o Paris Saint-Germain, ficou com ele algum tempo. Ficou particular com ele? Não, depois foi contratado pelo PSG. Que irado. Foi contratado primeiro pela Inter, quando o Thiago estava lá. Depois no Milan. Desculpa, no Milan, exatamente. No Milan. Foi contratado pelo Milan e depois, quando ele foi PSG, o Thiago acabou levando ele. Depois ele resolveu ficar na França. Ele mora até hoje na França, mas não mexe mais com futebol. Mas ele começou contigo no América. Ele começou comigo no América. Ele era um menino brilhante, um fisioterapeuta. A gente fez um belo campeonato e ele teve muita participação nisso. E eu levei ele para o Fluminense depois, ao qual ele também foi muito bem, tanto que ganhou a confiança do Thiago Silva, que levou ele para os lugares que ele foi. Então a gente tinha, e o Marcelo, tal qual o Filé, e o próprio Fábio Marcelo, que hoje está no Flamengo, e Marcelo, Rato, são pessoas que têm uma sensibilidade, sabe, para a evolução do jogador, porque muitas das coisas que a gente tem lá são subjetivas, né? Nem tudo é objetivo, né? Ela fez a ressonância, faz isso. O jogador de futebol volta a jogar muito antes de curar a lesão, essa que é a verdade, entendeu? E as pessoas, efetivamente, não percebem. As pessoas só percebem, entre aspas, os insucessos. Existem jogadores no Fluminense. Hoje o Fluminense tem um belíssimo de um jogador lá que hoje não tem ligamento cruzado. E que foi contratado e foi artilheiro. Quem? Germancano. Ele não tem um... Não tem os dois. Porque ele operou o primeiro, a cirurgia dele falhou. Desde antes de chegar no Fluminense? Desde antes de chegar no Fluminense. Ele operou o primeiro... Aí falhou no acidente, quer dizer, ele rompeu de novo. Quando ele rompeu o segundo ligamento cruzado, ele não quis operar, porque já tinha falhado. Isso, Michel? E fez uma carreira belíssima, que nem o Carlos Alberto Torres também fez sem ligamento cruzado anterior, e outros tantos. Quer dizer, isso não quer dizer que você não tem que operar o cruzado anterior, mas isso quer dizer que a medicina não é absoluta. Agora, você imagina se o Germancano não tivesse performado? Sim. Contrataram um jogador bichado. Mas você acha que isso vazaria? Claro que vazaria, vaza tudo. É verdade. O futebol vaza tudo. O futebol, as coisas vão muito rápidas. É só ver o que aconteceu essa semana no Flamengo. Tudo vaza. Bom, e na minha época, não tinha ainda a mídia social, que foi outra barreira que eu tive que quebrar. E quebrei muito, que eu fui muito criticado, porque eu sempre achei que era eu sou torcedor, eu sou primeiro torcedor. Tá? Quando eu assumi a chefia do departamento médico, obviamente eu botei o lado profissional na frente por uma questão da minha profissão e de estar tratando de pessoas. Mas a minha função lá era defender a saúde dos jogadores e os interesses do Fluminense. Sim. Era para isso que eu era contratado, né? Então, assim, café também pode falar, mas vai falando. Obrigado. Então, assim, na verdade, eu sempre olhei a coisa de um lado de como eu vou fazer para ajudar o meu clube e, ao mesmo tempo,
Exercer a sua profissão. Exercer minha profissão. Isso não é uma coisa tão simples assim como parece, entendeu? Porque a gente enfrenta durante a carreira jogador que não quer jogar, jogador que dá migué, a gente enfrenta treinador que pede para deixar jogador no DM. Porque... Pede pra deixar? Pede? ele não quer o jogador lá, o jogador é problema e ele pede. Meu Deus, Michel. Entendeu? Então tem... E aí sobra pra você que tá demorando demais. médico. Sempre sobra pra gente ou pra assessoria de imprensa. São os dois pontos fracos do departamento de futebol, porque você se utiliza muito de fragilidades dessas duas áreas para ter. Só que a gente vai sacando, entendeu? A gente sabe quem é o jogador, a gente sabe quem é o jogador que quer, a gente vai aprendendo isso. A gente vai vendo. E tem muitas vezes que as pessoas fora têm impressão de um jogador, na verdade esse jogador é exatamente o contrário do que as pessoas imaginam. Entendeu? Eu vou te dizer, depois vou te dar um exemplo. O jogador que nunca me deixou na mão, Roger Flores. Nunca. Roger Flores, ele é o seguinte... Se ele falava que estava machucado, ele estava machucado. Ah, mas eu é chinelinho. Ele é chinelinho. Ele foi tratado, julgado como chinelinho por muito tempo. Sim, mas é o julgamento, porque eventualmente tem jogadores que se machucam mais. Arrascaeta é chinelinho? Não. Não é. Esse menino Soteldo é chinelinho? Eu não sei, são jogadores que se machucam mais e outros que se machucam. Marcão quase não se machucou na carreira dele. Então tem jogadores que realmente têm uma situação física privilegiada, eventualmente, com uma predisposição menor para lesão. Entendeu? Então, o Arrascaeta é um belíssimo jogador que se machuca muito, João Arias não se machuca nunca. Né? Então, assim, existe uma coisa que é do próprio ser humano. Agora, o Roger era um jogador que se falasse para você, doutor, tornozelo desse tamanho, doutor, dá para eu ir. Vai de olho fechado, que ele vai. E não deixa na mão e vai até o fim. Agora, tem jogador que fala, doutor, eu acho que dá, eu acho que não dá, que ele te deixa inseguro. Por quê? Não adianta, dor é uma coisa extremamente subjetiva. Ah, mas e a ressonância? Escuta, a ressonância magnética é um exame que hipervaloriza a imagem. Então, se você for deixar jogador jogar por a ressonância, eles vão ficar fora 6 meses, 4 meses, porque funciona. Por isso que o Fluminense e o Corinthians eles fazem ultrassonografia, que mostra um pouco melhor a evolução dessas determinadas lesões. Então, assim, a gente foi criando esse time, e aí voltando para a questão da mídia social... Isso. Na minha época que eu era lá, tinha o Orkut, né? Vocês lembram do Orkut, Lembro. né? Das comunidades do Orkut. As comunidades, tinha até uma comunidade que fizeram, muito gentilmente, o meu nome, porque eu gostava da interação que você tinha que ter de respeito ao torcedor. Sim. Né? E a interação não era para falar se o jogador tinha isso ou aquilo, era para você dar um panorama geral. Atualização. Médico, uma atualização honesta do departamento médico. Obviamente, omitindo coisas por questões éticas. Claro. Né? Nós tivemos um jogador, por exemplo, no Fluminense, que teve tuberculose. Eu tive uma contusão do Romário, que o Romário chegou para mim e falou, doutor, pode dizer que eu estou machucado, mas eu não quero que você diga o que eu tenho. E ele tem direito. Eticamente, se ele me pede para não divulgar o diagnóstico dele, eu tenho que seguir. Porque é um segredo médico. Né? Entendi. É um segredo. Tanto que quando os jogadores se apresentavam, eu perguntava, vocês autorizam com que eu divulgue na hora que tiver alguma coisa? Sim, doutor, a gente autoriza, etc. E tem clubes que fazem até documento para o jogador assinar. Entendeu? Porque aí é uma autorização. Nessa vez o Romário me pediu para não falar. E eu falei, olha, o Romário está contundido, mas ele não posso divulgar o diagnóstico. Pô, os caras ficaram loucos, a imprensa fica louca com isso, né? Pô, eles querem tentar descobrir de qualquer maneira, mas daqui não vai descobrir. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu vou segurar a questão ética. Então, nessa época do Orkut, eu tinha muito, e eu falava, cara, olha, mídia social, e eu falo isso, repito até hoje. Hoje eu tiro a mídia social e falo inteligência artificial. Cara, não é você não tem que gostar ou desgostar. Vai acontecer. Ninguém quer saber se você gosta ou não. Então, ou você abraça, entende e domina, ou você vai ser atropelado. Passaram-se alguns anos, mídia social, bastidores, Flu TV, você imagina, na minha época, alguém gravar a roda dos jogadores no vestiário? Hoje em dia isso é muito comum. Hoje em dia acontece em todo jogo. Pô. As pessoas não sabiam nem por quê. Doutor, não pode... Uma vez chegaram para mim e falaram assim, doutor, não pode falar que o jogador passou mal. Eu falei, mas por que não pode falar que o jogador passou mal? O jogador que não tem direito a passar mal? O jogador passou mal. Não pode falar. Mas por que não pode falar? Por que não pode falar? Isso, os dirigentes. Então, assim, não tinha uma coisa de lógica, tinha uma tentativa de blindagem que não é coerente, porque o futebol existe por dois motivos. O futebol existe primeiro, por causa do torcedor, e segundo, porque a imprensa reporta isso. Se não tivesse uma imprensa maciça em cima do futebol e não tivesse torcedor, seria bocha.
Porra, é verdade, entendeu? E a imprensa dá tanta atenção pela paixão do torcedor que vai consumir esse tipo de conteúdo. É óbvio que tem jornalistas e jornalistas. Perfeito. Tem médicos e médicos, tem engenheiros e engenheiros. Perfeito. Né? Então, assim, tem jornalista que tá lá com a intenção de... Eu sempre falo que a diferença de um bom médico para um mau jornalista é que o bom médico chega em casa feliz porque ajudou alguém, o mau jornalista chega em casa feliz Meu porque ferrou alguém. Faz muito sentido. Entendeu? E eu falo bom e mal porque não são todos. Eu conheci jornalistas na minha vida aí sensacionais. A própria Marluce, que, pô, é uma querida. Entendeu? Gente boníssima. E outros tantos. Eu diria que assim, eu tive até sorte que a maioria dos jornalistas ficaram muito próximos de mim, muito amigos. Até hoje eu tenho relações, converso com o Heraldo, Rafaelzinho Marques, que, porra, que foi uma pessoa que teve aí problemas de saúde. Enfim, então... foi acontecendo a mídia social, mas eu levei porrada na época. O cara fala com os torcedores. Eu falei, mas por que não pode falar com o torcedor? Entendeu? Você não pode divulgar, eventualmente, coisas que são não divulgáveis, evidentemente. E que podem prejudicar o clube. Você não estava divulgando nada para o clube, claro. Que pelo contrário, eu sempre hipervalorizei o patrimônio do clube e tinha capacidade de proteger o patrimônio do clube. Perfeito. Entendeu? Então, assim, esses paradigmas de comunicação, de formação de departamento médico, de dar chance para o médico e para o fisioterapeuta trabalharem com a equipe deles, tá? Foi uma coisa que efetivamente só veio acontecer na gestão do Mário Bittencourt. Antes disso? Não, antes disso não. Existia uma dificuldade. Não, era coxa de retalho mesmo. Entendi. O Mário não. O Mário, até porque... Mas você acha que isso só no Fluminense ou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Só que isso foi evoluindo. Quando o Runco entrou no Flamengo, ele já conseguiu trabalhar um pouco melhor isso, e foi ainda. O departamento médico era aquele lugar que você atirava o seu cara. Olha, tem um amigo primo do sobrinho que eu tenho que fazer um favor para ele. Tem uma história, uma passagem que, num determinado momento, colocaram uma segunda nutricionista no Fluminense. Tá? Eu estava lá com o Branco. O Branco é muito engraçado, né? O Branco é uma figura daquelas mais folclóricas, sensacional, meu querido amigo. Se estiver assistindo, um beijo enorme, que eu adoro ele. Mas o Branco, a gente estava na Granja Comaria e chegou a outra, porque era uma tentativa de colocar uma pessoa que tinha uma relevância, o pai dela na CBF, e foi. Só que as duas nutricionistas eram de escolas diferentes. Então se chocaram logo na primeira semana. Uma queria massa de manhã, outra queria massa à noite. E o Branco do meu lado falou, doutor, pô, eu pensei que alface é alface, porra. Como é que tem essa briga? Porra, agora alface é alface, tomate é tomate. Entendeu? Eu falei, mas o Branco não é assim, tem escolas diferentes, entendeu? Então, assim, era muito coxa de retalho. E ainda é em alguns clubes, eu acredito. Mas, assim, eu estou muito satisfeito com o trabalho do departamento médico do Fluminense. Hoje em dia, eu acho que existe uma coesão do Douglas com o Filé. Eu acho que o Mário... claro que eu vou sempre dizer que pode se olhar mais para o departamento médico, porque, eu repito, como falava o Paulo Angione, né? Se você não tem saúde, você não joga. Imagina quanto custa um jogador caro parado no departamento médico. Entendeu? Você imagina, por exemplo, o Pedro, né, porque era do Fluminense, o prejuízo que ele não deu para o Fluminense, ficou parado, aumentou o salário, depois processou o clube, enfim. Então, é um departamento muito importante, que é capaz de fazer. Eu diria que se a gente foi à final do Campeonato Estadual com a América, o Jorginho sabe disso, a gente deve ao departamento médico, que a gente teve que botar Robert para jogar, Valber para jogar, jogadores complicados que viviam se machucando e que a gente conseguiu fazer jogar. E as pessoas não sabem muita coisa. Por exemplo, as pessoas não sabem que o Thiago Silva teve uma lesão importante na musculatura 2 semanas antes daquele jogo contra o São Paulo que a gente venceu no Maracanã. 2008. Ele voltou do jogo Atlético Nacional de Medellín de muleta. Que isso? Porra. E 2 semanas depois estava jogando contra o São Paulo. No segundo jogo, que foi um jogo importante. Trabalho do Marcelo. Por isso que ele ganhou confiança no Marcelo. As pessoas não sabem disso. As pessoas sabem assim, sentiu, o departamento médico é incompetente, né? Estatisticamente, mais de 20% das lesões musculares recorrem. Mas, Michel, você não acha que essa visão mudou um pouco agora com o trabalho do Filé no Fluminense? Eu tô falando como torcedor do Fluminense, que eu vejo que a torcida tá reconhecendo mais, assim. Porque eu pego o exemplo do Bernal, que se machucou e estava previsto para ficar fora do Mundial e voltou. Não tava, não. Não? Não. E o Cano também. Que... Não tava, não. O Cano também foi... Eu conversei com o Filé, tá? O Filé sempre teve confiança que ele fosse jogar
baseado na classificação, na característica da lesão, ele sempre teve confiança. E o Filé é um cara que, quando ele tem a confiança, pode acreditar, porque ele vai fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que a torcida do Fluminense também tem muita confiança nele. É. Ele já se provou muitas vezes. Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele é meu irmão querido, crescemos, a gente é o Maracanã antes do ano 2000 junto. Tricolor doente o Filé, né? Filé é tricolor doente, né? Quem já viu um jogo do lado do Filé é muito engraçado, porque ele reclama, é que nem torcedor. Xinga, reclama. E no dia seguinte tá lá Xinga com jogador, caras. ele xinga todo mundo, xinga o cara do scout. É torcedor, mas ele xinga no sentido do torcedor. Ele De querer o bem ali, é. Claro. Mas eu acho que tem muito valor do Douglas, porque o Douglas é um cara que ele não é um cara... Ele é tímido, mas ele não é um cara bom. Ele sabe se impor. Claro. Tá? E o Douglas entendeu como trabalhar com o Filé da mesma forma que eu entendi como trabalhar com o Marcelo. E aí você consegue... Assim, não só o Douglas, o Ricardinho Oliveira, que eu trouxe pro Fluminense na minha época, que tá lá, que é muito bom, o Arthur, o Jorge. Então eles montaram um grupo muito bom. E eles tiveram um suporte do Mário que... Pô, bem legal. Eu nunca tive... Honestamente, eu nunca tive suporte do departamento médico. Sim. Departamento médico eu tinha que fazer das tripas coração. E bem ou mal, não sei como era na época, até por causa... Você falou que não tinha mídias sociais, mas hoje em dia a situação é muito transparente do Fluminense. O jogador se lesiona, ele divulga na rede social. De vez em quando eles não divulgam tempo de retorno. E isso eu acho que é uma coisa interessante no momento que realmente é difícil divulgar tempo de retorno. Eu sempre digo para os meus pacientes no dia a dia assim, que o que falta pra gente na medicina é a chamada bola de cristal. Não, se eu tiver uma bola de cristal, eu vou ajudar as pessoas a entenderem o que vai acontecer. Isso na minha prática diária, entendeu? Sim. E assim, eu sou uma pessoa que, mesmo longe do futebol, continuei muito perto do futebol. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma relação próxima com o pessoal do Felipe Coutinho. Na verdade, eu tive vários momentos que eu intervi para ajudar o Felipe Coutinho. Que isso? Isso lá fora, quando ele saiu do Liverpool para ir para o Barcelona, quando ele machucou o joelho e teve que voltar, e outras tantas situações que eu tive, porque, na verdade, eu também fui o responsável médico na Copa do Mundo pela cidade do Rio de Janeiro, né? O chamado VMO, quem chamava Venue Medical Officer. As pessoas nem sabem que o plano, todo estádio tem que ter um plano de acidente de múltiplas vítimas, né? Que significa como operacionalizar, como operar um estádio se cair uma pilastra, se tiver um incêndio, se tiver uma Todo bomba, estádio de futebol tem um plano. É obrigado a ter. Entendi. E no Isso Maracanã passa pelo VMO. Não. Isso deveria ter sido feito pelas autoridades. Entendi. Na época que o Brasil, que o Maracanã reabriu em 2013, 2014, da Copa das Confederações, o Maracanã não tinha. E quem fez esse plano foi todo eu sozinho. Que isso? Junto com o assistente que eu tinha na Copa do Mundo. Mapeamos o estádio inteiro e submetemos esse plano. Esse plano eu fiz inspirado no plano do estádio do Chelsea, seguindo a mesma logística, mas mapeamos. Foi aprovado, porque eu era o responsável pelo Maracanã, fui o único médico que fez, que os outros as autoridades públicas fizeram. No Rio, as autoridades públicas estavam meio querendo não fazer. Então ficou o meu plano e em 2019, quando eu fui o responsável na Copa América, antes de eu ir para a Suíça, era o mesmo plano que estava em vigência, que é o plano que mapeia o estádio, que diz para onde você tem que botar as pessoas, como é que faz para fugir, tudo isso é obrigado a ter. É óbvio que esse plano hoje, com as mudanças que já aconteceram lá dentro, tinha que ser teoricamente refeito, ao meu ver. Né? Mas teve uma história de bagagem dentro do futebol muito maior do que somente o tempo, as 2 estadias que eu tive no Fluminense. Isso deve-se muito pela construção de uma confiança entre a imprensa. As pessoas da imprensa, é verdade que, graças a Deus, sempre confiaram e sempre me respeitaram. Isso tinha muito a ver com a minha transparência. Porque eu não entendia por que algumas coisas tinham que ser sempre omitidas. Censuradas, digamos assim, né? Eu sempre tive no pensamento, talvez, um degrau à frente, entendendo o que queria acontecer no futuro. E o futebol ele era muito conservador. Entendi. Ele era muito fechado. Na verdade, assim, vazava 20% do que acontecia lá embaixo, vazava. E a análise dos torcedores era baseada em 20%, porque o resto ninguém sabia.
E com uma paixão enviesada, né? Sim, mas é o futebol. Doutor, calma aí, que é muita informação, eu tô aqui alucinado. Por mim, eu fico calado, a gente deixa a câmera nele, deixa ele falando por 2 horas. Brincadeira, o senhor levantou a bola do Runco, que ia falar em alta, é uma linguagem, é um linguajar midiático em alta. O assunto em alta, a situação da demissão dele do Flamengo. Muito pelo que aconteceu, ele acabou divulgando a informação do De La Cruz em um grupo. Você tem relação com ele? Eu gosto muito do Runco. O Runco é uma pessoa muito importante no futebol. O Runco foi a pessoa que, eu diria que abriu as portas do futebol para a medicina de alto nível. A gente saiu daqueles feudos. No ano de 2000, antes de entrar no futebol, nós organizamos o primeiro Medball, eu e o Runco. Foi um congresso que foi realizado no Hotel Intercontinental, um congresso que compareceram 600 pessoas. E a gente trouxe naquela época um convidado de fora, o professor Gerard Sayan, que tinha operado o Ronaldo, quando o Ronaldo Fenômeno teve problema no joelho. E o Runco foi o cara que aglutinou, que trouxe as pessoas, que juntou toda a medicina do futebol e falou, cara, vamos construir juntos. Foi o fundador da Comissão Nacional de Médicos de Futebol da CBF. Uma pessoa muito importante, uma pessoa muito relevante nesse cenário, que merece todo o respeito de tudo. Ele voltou para o Flamengo, o Tanuri saiu, teve toda a situação agora recente. Ele estava sendo criticado. Quando o Runco estava aqui, ele passou por aqui também. É uma aula que você tem, assim como eu estou tendo contigo agora. Foi uma aula com o Runco. Ficava aqui parado olhando para ele, tipo, observando tudo que ele falava. Com paixão, ele falava com paixão. Querido, o Runco é um querido. E agora ele foi afastado do Flamengo por divulgar. Ele divulgou informações. Ele falou mais ou menos o que ele tinha da visão do que aconteceu ali. Sobre o De La Cruz. Sobre o De La Cruz. E você chegou a trocar uma ideia com ele depois sobre isso agora, recente? Um abraço só para ele, porque eu acho que ele deve estar, no fundo, triste com essa história que aconteceu. Eu acho que o Runco vem de uma geração onde mídia social não era tanto como é hoje. Era isso que eu queria entrar, esse contexto que eu queria entrar. Cara, o grupo de WhatsApp, eu tinha um grupo uma vez, como é que? Idis Flu. Uhum. Você conhece a Idis Claro. Flu? E eu fazia parte desse grupo e uma vez eu gravei um áudio de uma coisa que não era nem tão relevante assim e o meu áudio foi parar em outros 2 grupos. E eu saí da Idis Flu, eu não falei, não quero ficar, porque você sem querer pode falar alguma coisa, até muitas vezes sem maldade. E o futebol coloca, olha só, não vai ser nem o primeiro, nem um caso desse, o último que aconteceu isso, de alguma desavença do departamento médico com alguém. Eu tive uma desavença com o Fred grande, quando eu saí do Fluminense em 2009, depois a gente voltou a se falar, mas normalmente isso são distúrbios de comunicação cercado de interesses por detrás que a gente não vai conhecer o que aconteceu exatamente. Então, assim, eu não conversei, não vou questionar, evidentemente, o que aconteceu nessa situação do Flamengo, né? Com o Runco. Eu acho que a chegada dele num grupo que era muito fechado, muito linkado com o Márcio Tanuri, foi uma coisa complicada. Eles tiveram no passado um problema ligado ao Gui, que é o filho dele, e a gente, quando tem problema com filho, quem tem filho sabe que é complicado. Então, são situações que acontecem na vida que, infelizmente, aconteceu. Eu sei que o Runco tem todo o prazer em estar trabalhando com o futebol, uma pessoa que conhece muito futebol. Agora, a mídia social trai, cara, não tem jeito. A mídia social é um dos... Eu sempre falo que é um dos grandes males da humanidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que, evidentemente, eu vou ter chance de conversar com ele, mas eu acho que isso, em momento nenhum, invalida o que ele o que ele representa no futebol. Ele foi o cara que rompeu as barreiras. Ele foi o cara que trouxe a galera que fazia medicina de um altíssimo nível, medicina com ciência, medicina não era mais aquela coisa do médico só do futebol, que era comum, o cara só fazia futebol, não sabia muito outra coisa, entendeu? Eu acho que o Runco conseguiu isso. Eu tenho todo o carinho do mundo por ele e tenho certeza que a história dele no futebol não é apagada. Vai ser, né? Não é uma coisa. Escuta, eu tive o Fred foi na televisão falar mal de mim, porra. Isso não invalida o que eu fiz no futebol. Isso são situações de vida que a gente tem que pegar para crescer. Né? Para crescer e pegar sempre o que... Eu sou uma pessoa que eu sou assim. Acontece alguma coisa que talvez a princípio não seja boa, eu fico pensando o que tem de bom nessa história. E fico ensinando a minha filha o seguinte: quando acontece um mal entendido ou uma briga, eu sempre procuro saber o que eu fiz de errado para provocar isso. Mesmo que eu acho que eu estou certo em várias pontas, eu vou saber. Porque eu não posso mudar o outro, mas eu consigo mudar a mim.
Entendeu? Então foi isso que fez com que eu e Fred voltássemos a nos falar legal, etc e tal. Enfim, então eu sou uma pessoa que, sim, tive algumas desavenças com algumas pessoas no futebol, natural. Né? Eu me lembro muito bem que o Gilmar, jornalista, né? Da Globo, o Gilmar, tá. ele teve algumas controvérsias comigo em relação à questão quando o nosso jogador estava com tuberculose, porque ele sabia quem era e eu não confirmava. Eu não confirmava porque eu não estava autorizado a confirmar. E quando o Rafael Marques adoeceu, ele ligou para mim e falou, pô, eu sei que a gente teve aquilo, mas a gente precisa da tua ajuda. Entendeu? Então, assim, eu falei, pô, lógico, cara. Assim, então, na minha vida, eu nunca levei nada pro coração. Óbvio que você tem situações que você fica mais ou menos chateado, situações que acontecem que você não queria que tivessem o desfecho que teve. Escuta, eu não queria que no dia 9 de setembro, na noite de Rosh Hashanah, na nossa noite de Ano Novo, o Fred desse uma entrevista por uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o que realmente tinha acontecido. Qual é o contexto dessa situação do Fred? Eu até mandei para algumas pessoas que eu ia te entrevistar hoje, que eu falei, pô, uma referência e tudo mais, e metade delas falou sobre essa entrevista, perguntando a tua opinião sobre isso depois de tanto tempo. Você depois voltou, eu li também uma entrevista que você deu, que você ajudou o Fred a não sair do Fluminense depois, sim. Acho que em 16 ou 15. Sim. Qual o contexto dele ter falado isso e depois como é que... Porque você sai do Fluminense por conta disso, não é? Eu saio. Eu saio do Fluminense que eu peço pra sair. Isso. Eu acho, assim... Eu lembro da tua entrevista, inclusive, falando. Não tenho condição de ficar e tudo mais. Não tinha condição de ficar, porque, poxa, o cara... ele, na minha opinião, o maior erro daquela situação foi ele ter ido a uma entrevista pública para falar de uma coisa que, na verdade, não era nada daquilo. Porque, assim, na verdade, ele estava falando de uma determinada lesão na panturrilha, que aí a imprensa botou, ele foi ouvir outra opinião. Ele não foi ouvir nenhuma outra opinião. O cara que ele foi ouvir, fui eu que pedi para ele ouvir para fazer uma ultrassonografia, que era o cara que fazia nele. Mas eu já tinha feito o exame na panturrilha dele e eu falei para ele, você está machucado de novo. Você está machucado de novo. E aí, ele queria fazer a ultrassonografia com um cara que ele fazia sempre. E eu falei, legal, vou ligar para ele. Liguei pro cara em Belo Horizonte, ele falou, tô em São Paulo. Eu falei, Fred, vai em São Paulo e faz o exame lá com ele, que o cara tá num congresso em São Paulo. Nesse interim, teve uma matéria da Sport TV. E aí que foi o X da questão. Nessa matéria me perguntaram sobre o Emerson Sheik e me perguntaram sobre o Fred. Tá? E eu não quis, aí sim, para preservar, aí que foi o grande truque que os cabeças pensaram ao contrário. Eu, para preservar ele, porque eu sei que era uma lesão pequena, que ele não ia demorar muito a voltar, eu falei o seguinte, olha, o Fred ainda não vai jogar porque ele está um pouco inseguro nessa recuperação dele, etc e tal. Eu não quis falar que ele tinha se machucado de novo. Para preservar ele. O que ele, Fred, entendeu ou que fizeram ele entender? Que eu tinha dito que ele era fresco, que ele não sei o quê, que ele tá... Então, ele entendeu uma coisa que foi exatamente contrária. Entendi agora. Aí ele ficou pé da vida, pô, o doutor tá falando que eu tô de frescura. Na verdade, eu não queria falar que era frescura, até porque muito jogador, quando volta de contusão muscular, tem um período que o cara não sabe definir bem. E aí ele foi e deu aquela entrevista. Mas ele chegou a falar com você antes da entrevista? Essa era a minha Não, dúvida ele falou também. na mesma noite, eu mandei um e-mail para ele dizendo que eu não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo. O Cuca me ligou na época, o Cuca sempre foi muito próximo de mim, né? Continua sendo muito próximo, sou muito amigo do Cuca. E ele ligou para mim, ligou para o Fred, e aí passou, mas naquela mesma noite eu já tinha decidido, falei até para minha filha, para Gabriela, que gosta muito do Fred, falei, filha, tio Fred, ela era criança, né? O tio Fred falou umas coisas, mas não leva isso, guarda isso... Não guarda isso no coração, não, etc e tal. Faz parte. Aí a coisa, eu consegui fazer com que a coisa fosse branda. E alguns meses depois a gente voltou a se falar. E como é que foi essa volta a se falar? Clube, eu nem me lembro. Eu fui no clube alguma vez visitar e ele estava lá. Ele falou, pô, vamos conversar, etc e tal. E no dia que ele saiu para ir pro Atlético, não, pro Cruzeiro, Ele se não me foi engano. pro Atlético primeiro, ele estava lá, ele entrou, eu estava no clube, eu tinha um cargo de direção que o Peter tinha me chamado para fazer alguns projetos, um cargo não remunerado. 2016, não foi? É. Então, é isso que eu vi. Que eu tentei anotar depois eu vou falar sobre isso também, mas vai. Aí ele entrou lá junto com o Marcelo Penha, eu fiquei conversando com ele muito tempo. Ele entrou para mim, o Marcelo Penha do lado, ele falou, pô, você é a pessoa que eu mais devo desculpas aqui nesse clube, etc e tal. O Fred falou isso pra você? Falou para mim. E eu falei, bobagem, cara, porque assim, para mim era um assunto superado. E é um assunto que toda adversidade sempre me amadureceu muito. Né? Assim, tudo que era difícil me fez ficar muito forte sempre. Então, para enfrentar com mais força ainda as situações, entendeu?
Cara, eu fui um cara que tinha uma carreira. Eu fui expulso de campo, fui julgado dos 5 auditores, 3 eram meu cliente do consultório. Eu quero um julgamento, acabou virando uma apologia, como eu sou legal. O Mário Bittencourt me defendendo. Que Tem muita é isso? história, cara. Tem muita história. Essas histórias que a gente quer. Só pra finalizar essa situação do Fred, você falou que aí você trocou uma ideia com ele Troquei. e tentou fazer com que ele não saísse naquele período do Fluminense. Eu conversei com ele um pouco, mas não tinha, já estava saindo. Ele estava saindo. Ele teve lá problemas lá. O Peter queria que ele saísse por questões financeiras, etc e tal. Enfim, aí eram bastidores que eu também não conhecia. Entendi. Entendeu? Mas assim, o Fred foi um cara importante quando chegou no Fluminense. Ele foi almoçar com a minha filha na escola. Minha filha tinha entrado numa escola, estava se ambientando, tinha um negócio de toda terça-feira alguém podia levar um convidado. E aí a minha filha convidou o Fred, foi almoçar com ela na escola. Que isso, um cara muito que irado. bacana. Foi um cara muito legal com ela. Depois a gente foi homenageado na Assembleia Legislativa, ele e o Cuca. Um ganhou uma medalha Pedro Ernesto, ele é sócio, cidadão benemérito, e o outro ganhou não sei o quê. A gente foi junto, inclusive, a Beth, minha mulher, levando os 3 juntos, entendeu? Então, assim, tinha uma relação bacana, e eu acho que, assim, houve uma quebra nessa relação, mas depois a gente voltou a se falar, cada um tem sua vida. Quando ele saiu do Fluminense agora, eu liguei pra ele me ligou de volta. Foi assim... Hoje em dia essa relação continua, né? Ele tá em Londres, eu acho. Ele tá fora, enfim, eu quase não tenho contato com ele hoje, mas não tenho nenhum tipo de... Eu acho que aquilo ali são coisas que quem tá no futebol está sujeito a ter esse tipo de coisa. Ou você tá preparado para isso, ou é melhor você não tá no futebol. Entendi. Agora vamos voltar, porque eu cheguei a notar no seu canal do YouTube, inclusive, que eu vi essas informações. Você assumiu a chefia do departamento médico do Fluminense em 2000, como você falou, e ficou até 2004. 2005 e 2006 você sai para ir para a América. Vamos primeiro falar desse período de 2000 a 2004. Eu, como bom tricolor, lembro de algumas coisas, eu era muito novo, depois eu estudei melhor. O Fluminense chegou a criar um time de galácticos. Em 2004 com... Então, Edmundo, Romário, Ramon, Roger, eram os 4 ali, né? Ainda tinha Léo Moura, Juan, Rodrigo Tiuí, Rodolfo... Essa era a parte fácil. Exato. Diego Souza, Maicon... Parte fácil. Parte fácil, né? Parte fácil. E o quarteto? Ramon, Edmundo, Romário e Roger. Lembro de uma treta ali do Roger com o Edmundo em relação ao número de camisa. Lembro de uma situação do Romário também com o Edmundo. Na real, o Romário e o Edmundo sempre foi muito... Sempre teve esse viés. E o Ramon, não sabia que o Ramon também tinha dado trabalho, mas era um quarteto... Ramon, tadinho, o Ramon era um jogador que se machucava muito. Tremendo de um jogador. Então era um jogador que se tornou, muitas vezes, inseguro, porque tinha muita contusão muscular, entendeu? Eu não acho que o Ramon era o problema no quarteto, porque o Ramon não era um cara de relacionamento difícil com ninguém. Entendeu? Ali o problema eram os outros 3, né? Então, o que aconteceu nesse quarteto para o Fluminense não ter ganho nada em 2004? Foi ganhar em 2005 quando eles saíram. Eu acho que o futebol, naquela época, era muita estrela junto, entendeu? Então, o Fluminense não tinha uma estrutura de suporte no futebol forte para conseguir segurar as vaidades, as individualidades de cada jogador, entendeu? A questão emocional. Você tem o Romário, que é um cara que sempre falou tudo o que queria, a hora que queria. Eu tive várias histórias com o Romário muito divertidas, né? Acho que você puder contar, conte para nós. Eu posso contar todas, praticamente, pô. Mas eu falei com ele. Eu tive com o Edmundo histórias bacanas, mas aí, assim... O Roger é meu amigo até hoje, né? A gente tem uma relação próxima, a gente se fala, a gente sai para jantar, ele é muito amigo do Kleber também. Eu lembro de estudei uma entrevista que ele falava que o Edmundo era aposentado. A treta era maneira. O Roger e o Edmundo, que o Roger ele veio quase como o maior craque desse time, porque ele ainda era novo e estava na Europa. Então ele veio da Europa como um dos craques. O Roger. E aí, ele veio para cá. E aí ele queria 10, que tava com o Edmundo. E aí depois o Edmundo pegou a 7 e deu a 10 pro Roger. Mas existia um clima ali. Ele chegava a falar que o Edmundo era um jogador aposentado jogando. Eu lembro, quer dizer... Tinha. Era divertido. Era divertido, é óbvio. Você lá dentro rindo mesmo da situação. Naquele momento ali, você ficava tenso ou você achava divertido já? Mais ou menos. Eu ficava um pouco mais tenso, mas era uma maluquice completa, cara, sabe? O Roger foi meu jogador desde a categoria de base. Ele cresceu comigo. Eu tive passagem muito divertida, porque eu jogava ping-pong com ele na Granja Comaria. Uma vez eu estava na concentração, na época o Oswaldo era o presidente, aí toca o telefone, o Roger estava assim, marrento pra caramba, né? O moleque, olhou lá, doutor,
Atende pra mim, aí diz que eu não posso falar. Tipo assim, sou secretário dele, né? O telefone do Roger. Não, o Roger não pode falar agora. Tá bom, obrigado, doutor. Daqui a pouco toco o meu telefone, eu olho e falo, Roger, atende aí. Eu não posso falar, acho que o doutor não pode falar. Até hoje ele lembra disso. Ele atendeu? Oi? Ele atendeu? Claro que não. E aí a gente foi ficando amigo, etc e tal. A gente nunca teve nenhuma desavença. Eu conheci ele muito bem. Eu sabia quando o negócio dele era emocional, quando não era. Eu sabia muito bem. E o Roger era um jogador que apanhava muito em campo. A verdade é que muitas das contusões dele, ele apanhava muito em campo. É um jogador que criava... Mas é um jogador que eu acho que ele nunca foi... Ele é um belo jogador, mas eu acho que ele nunca foi um apaixonado por ser jogador de futebol. Entendeu? Isso tem muitos jogadores que talvez... E essa coisa do jogador de futebol é muito difícil, porque a concentração é uma coisa muito maçante. Você acordar às 8 horas da manhã, num São Paulo chuvoso, um jogo às 21h50, você não tem porra nenhuma para fazer o dia inteiro. Até pra gente era muito chato. Eu, no meu último ano, uma das coisas que o Carlos Veiga, que trabalhou comigo no Fluminense, falou: Michel, quando o Fred deu aquela entrevista, você tinha que mandar uma caixa de vinho para ele de presente, porque você não aguentava mais aquilo. Te salvou. Ele brinca até hoje, falei, até hoje, ele brinca com isso, porque realmente naquele último ano eu estava muito cansado. Eu até falei para minha mulher, né, tipo, eu não estava mais viajando para fazer jogo praticamente, porque eu não tinha... Cara, eu tava cansado de fazer essas viagens de concentração junta com lá, vai pra cá. E o médico sempre ficava depois no doping. Eu já tive que ficar 8 horas esperando na Fonte Nova. Que isso? 8 horas esperando na Fonte Nova e o Cisne fazer xixi. Fomos chegar de madrugada no hotel. Perdemos voo de vez em quando, porque tinha que esperar o exame de doping. E tinha alguns jogadores que demoravam muito. Outros não, como o Romário, que queria ir embora batido. Acho que ele ficava 3 dias sem fazer xixi para chegar na hora lá e fazer xixi rapidinho e vazar. Entendeu? Mas era uma maluquice completa os 3, entendeu? Porque era difícil, cara. Mas eu acho que por isso que o time não conseguiu. E também não adianta você ter 3, 4 caras você não faz um time. Eu acho que o Celso ele foi aprendendo a montar os times. Tanto que em 2007, na Copa do Brasil, ele já trouxe jogadores mais efetivos. Ele trouxe um Cícero, ele trouxe um Thiago Neves, o Soares naquela época tava, o Alex, aquele que foi do Vasco, depois foi Alex Dias. Então, assim... Fez o gol Alex Dias. na Copa do Brasil, né? Foi. E aí acabou que eu tava naquele campo, eu fiz aquele jogo contra o Figueirense. Adriano Magrão também. Ajudou muito nesse time. A gente fez aquele jogo contra o Figueirense, que o Roger, fez o gol. E, porra, eu fiz de tudo pro Luiz Alberto jogar, porque o Luiz Alberto era o titular. E o Luiz Alberto foi tratando em tratamento, etc e tal. Acabou que o Luiz Alberto não conseguiu jogar. E o Roger fez o gol. Bom demais. É isso. Pô, assim, eu imagino que deve ter dado trabalho um trio, um quarteto como esse, mas ao mesmo tempo também é um privilégio trabalhar com grandes craques como eles, né? São meus amigos até hoje. Então, é disso que eu fico pensando. Como você que viveu o dia a dia com o Romário e o Edmundo, principalmente em relação a nomes e estrelismo, como a cabeça desses caras é diferente em relação... Eles são... Não é mais inteligente, mas eles têm uma linha de raciocínio diferente. Eles se adaptam, são mais resilientes às situações. É isso mesmo? Sim, eu acho que são... E todo mundo falava que o Romário não treinava. O preparador físico também já esteve aqui e falou que isso não acontecia, não. Ele treinava, sim. Ele treinava, mas ele treinava dentro das características dele. Ele tinha uma característica própria, e aí entra na questão da individualidade. Eu me lembro quando tinha umas carreiras lá de musculação no vestiário. Aí você pegava o time inteiro e fazia aquele circuito, né? Então passa pela flexão de braço, vai pra coxa, vai pra não sei o que, é um chamado circuito, né? E aí, pô, uma vez estava lá o grupo inteiro fazendo, só que ninguém ajeitava tamanho, nem peso, nem nada. Aí o Favino encostou a mim e falou: Michel, tem alguma ciência por detrás disso? Tô fazendo a mesma coisa, com peso diferente, zagueiro, tudo. Não tinha ciência nenhuma. O futebol tem individualidade. E o Romário é um jogador que tem as suas... características físicas, entendeu? Mas não foi, honestamente, não foi para mim um cara difícil de trabalhar. Não foi mesmo. Não foi um cara difícil de trabalhar. Nem ele, nem o Roger, nem o Edmundo. O Edmundo, 95% do tempo é uma dama, é uma flor de pessoa. 5% entra em curso-circuito e ficava, maluco. Mas é um cara muito, 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 muito fácil de trabalhar. Eu não... Nos 90%. Nos 10% era meio... Deixa ele ali e vambora. O futebol tem pessoas que são muito legais também. O Renato Gaúcho é um cara extraordinário. Você trabalhou com o Renato e com o Thiago, né? Os dois que estão até hoje. Eu fui o primeiro médico a trabalhar no Fluminense com o Renato Gaúcho. Peguei o Renato começando. Cara, sensacional, cara. A gente brigava o tempo todo. Que isso? Por quê? Porque a gente brigava.
A gente brigava em tudo, mas assim, a gente brigava e ia jantar fora depois. Entendi. No sentido de querer o melhor ali. O Renato, vamos lá, característica. O Renato não é de falar por detrás de ninguém, ele fala na tua cara. Segundo, ele sabe pedir desculpa quando ele erra. Sabe? Ele chega pro você, doutor, foi mal, etc e tal, foi bom. Então, assim, era um cara muito franco, muito correto, um coração gigantesco, ajuda todo mundo dentro do clube, ajudou o Runco, inclusive, num determinado momento. Ele chegou a contar essa história. Eu não sei se ele contou a história. Então, sabe, ele é um cara que tem um coração gigante, é uma pessoa boa, ele é uma pessoa genuinamente boa. Tem esse jeito meio ríspido, e a gente realmente... Aí uma vez o Renato queria se meter em tudo, né, no departamento médico, aí ele, doutor... Fica preocupado, não, que isso aí eu estudei 3 anos de medicina, eu fiz 3 anos de faculdade de medicina. Eu falei, legal, beleza. No outro dia chega um cara, eu falei, não, essa é a matéria do 4º ano. Essa você não pegou. Eu mandei um recado agora quando ele estava nos Estados Unidos para ele, falando o seguinte, ô, Renato, você tá indo bem pra caramba aí, hein, cara? Já fiz 2 anos de ser treinador. Logo vai ser matéria do 3º ano. Tinha que mandar teu DVD pra ele, como médico, no caso. Mas sempre foi uma pessoa que eu torço muito pro trabalho da CEA, sabe? São pessoas que estão agora militando no futebol. O Fernando Diniz foi um cara que também começou com a gente. Jogou no Fluminense no período que você estava lá. Muito inteligente, um cara muito diferenciado. Em todas as... recentemente aí a gente foi fomos almoçar no Royal Grill. Ficamos lá 3 horas. O Diniz, você com o Diniz. O Diniz. O Diniz chegou a trabalhar como técnico também, com técnico. Não, 2019? Não, o Diniz, eu fiz um jogo, naquele jogo foi o seguinte, aquele foi um jogo de despedida para mim, que eles organizaram para eu ganhar uma placa, porque foi antes para a Suíça. Aí eu fiz um jogo contra o Cruzeiro, que a gente ganhou de 4-1 no Maracanã, e o Diniz era o treinador. Mas foi uma coisa extra que foi perguntado pro Douglas, deixa claro, aí me deram uma placa. O Roger, inclusive, ele comenta isso sempre que eu apareço, o Roger faz algum comentário, inclusive na Libertadores ele faz um comentário sobre a minha pessoa. Eu ajudei o Roger quando a mãe dele foi baleada, né? Ele tava jogando, ele tava com o Cruzeiro jogando por um jogo na Libertadores da América, soube do acidente, ele ligou para mim do estádio e pediu, ele estava indo com a Débora na época, e pediu que eu acudisse a mãe dele. Aí eu fui com o Miguel Couto, levamos para o hospital, ela teve que operar. Na época ela teve um assalto ali na Alberto de Campos, em Ipanema, que o namorado até morreu, foi baleado. Então, assim, sempre tive uma proximidade de confiança com essas pessoas que vem da bagagem da relação, que não obrigatoriamente tinha que ser uma relação de afinidade, mas e sim de honestidade. Confiança mútua, né? Transparência. Você, quando tem um problema, você olha na pessoa e fala, é isso. E o Renato sabe fazer isso. O Renato vai brigar com você 500 vezes, mas ele vai brigar com você. Ele não vai nas tuas costas para te queimar. Ele vai brigar com você. E se ele estiver errado, ele vai falar, doutor, foi mal, desculpa. Então, assim, é uma pessoa, para mim, muito valorosa. Uma pessoa, e outra coisa, ajuda todo mundo, entendeu? As pessoas muitas vezes não têm essa noção. Fanfarrão, tá lá, puta. É um puta de um ganhador. Cara que tem uma estrela, entendeu? São os dois jogadores, 2 pessoas eu vejo que são ganhadores natos. Assim, uma que eu não conheço, que eu tinha restrições, hoje eu vejo ele como um grande ídolo, que é o Felipe Melo. Um cara sensacional. Um cara com a participação na Libertadores, para mim, ímpar. E eu estava do lado do banco deles na Libertadores, porque eu me coloquei num cargo que eu inventei na hora para estar no campo. Em 23? Não, em 23. Eu era o maqueiro, o chefe dos maqueiros. Bom demais. Chefe dos maqueiros, que é também chamado médico do desfibrilador, que foi um cargo criado pelo Alain, que é o médico da Conmebol no Rio de Janeiro e que é meu auxiliar na vida. É o cara que é meu braço direito no cirurgião de ombro. Tu deu um jeito de estar dentro do estádio Maracanã para aquela final e foi como chefe dos maqueiros, Michel. Tava vendo o Fluminense e Inter às 4 da manhã, o Fluminense vira aquele jogo. Uma aberração de madrugada na Suíça, as vacas mugindo. E você junto gritando. Eu junto gritando. Cara, acabou o jogo. Eu acordei no dia seguinte, fuso horário, liguei pro Alain e falei, Alain, é o seguinte... Vou pro Rio ver a final. Eu ia pro dia 7. Vou mudar a passagem para poder chegar aí na final. Me dá o cardápio de opções que eu tenho que estar dentro do campo. Ah, não, ele tem o tal do médico do maqueiro. Eu falei, porra, Roberto Carlos, esse cara sou eu. Porque eu pensei imediatamente, né? Esse cara vai ser eu, né? Mas ainda bem que não teve que levar ninguém. Ia levar a galera de... Não tinha ninguém. Imagina ele levando. Tinha 4 maqueiros e eu... Tu só aqui ali, ó. Tu só coordenava a galera. Na mão.
Não, os caras me conheciam do Fluminense, estão tirando Entendi. foto, tudo um circo, né? Qual lado você quer ficar? O lado direito, o lado do Fluminense. Da torcida. Não, onde ficaria o banco do Fluminense. Entendi. O banco do Fluminense. Falei, esse jogo eu tenho que ver de dentro do campo, né? E aí, ligamos para quem? Pro Agnello, que o Agnello é o chefe, é um dos gerentes da UTI Vida, que é a empresa que presta serviços de ambulância e assistência médica no Maracanã, que foi trazido na época pro Maracanã por mim quando eu era na Copa do Mundo. Então, é gente muito próxima. Entendi. Então, o cara falou, vai, eu vou nesse negócio. Aí o Alain, que repito, tem 20 anos a menos que eu, é meu braço, ele falou, mano, tu não vai me botar na fria não, você vai se comportar. Eu falei, até acabar o jogo eu vou. Se eu nem sou campeão, eu não me comporto mais. Não tem como. Não tem que me comportar mais. E foi o que aconteceu. No final do campo, a gente da Comebol querendo me tirar do campo, me perseguindo. Não, Você ficou fugindo das... nem precisei fugir, porque eu entrei no campo, aí o Fernando Diniz me deu um abraço, o Marcão, é gente da minha época, entendeu? Então, essas histórias fazem parte, né, do folclore do futebol, né, cara? Então, fazem mais parte ainda, e acredito que pra você tenha sido mais emocionante viver isso dentro de campo, porque em 2008 você tava lá. A gente falou de 2007. Antes de a gente chegar em 2008, naquela final, por que você sai e vai pro América em 2004, 2005? Não, eu não fui pro América. Eu tive uma questão política. Tá. O Orcades, na época, entendeu da cabeça dele que eu estaria apoiando um outro candidato, que não aconteceu, honestamente, apesar do outro candidato era o Gustavo Marins, que é meu amigo pessoal, mas não aconteceu porque eu não me metia em política. E aí aconteceu uma coisa que foi bastante desagradável, que eu fui convidado... Quer dizer, essa não foi a parte desagradável. Desagradável foi a conduta da direção do clube. Eu fui convidado pelo Romário para fazer o jogo de despedida dele em Los Angeles. Então, ele levou um grupo de pessoas em Los Angeles, fazer um jogo que era a despedida dele e daquele goleiro Jorge Campos. Exatamente. Foi um jogo agora, num desses estádios, se não me engano, foi no Rose Bowl, ou um desses estádios que teve agora em Los Angeles. Romário me convidou. Eu achei que isso era até uma coisa honrosa, porque ele já não estava mais no Fluminense, de todo mundo que ele trabalhou, ele me convidou para ser o médico da despedida dele. Legal. E na época, eu comuniquei ao Davi que eu tinha sido convidado, legal, etc. Só que o Orcades, que estava sendo candidato à presidência do Fluminense, ele achou que eu tinha viajado sem falar para nada para ninguém. E ele perguntou pro Davi. E o Davi, por um motivo que ninguém sabe até hoje, ele mesmo confessou isso para mim, falou que esqueceu que eu tinha falado com ele. E aí começaram a usar isso, e aí chegou no meu ouvido que você vai mandar, eu não deixo nem me mandar embora, cara. Quando eu não sou bem-vindo, eu peço para sair, até porque não se trata de questão de dinheiro, de ganhar isso nem aquilo, não. Eu falei, cara, não quero, vou sair. Aí eu saí do clube, naquela época eu senti muito, eu era mais novinho, né? Eu não queria ter saído, eu senti essa saída, conversei com o Davi, logo depois o Davi ficou doente, né? E, na verdade, para variar, quem estava do lado era eu. Mas também não me abalou muito. Chegou no começo de 2006, o Jorginho e o pessoal me ligam e falam, pô, estamos começando um trabalho no América, etc e tal, vamos disputar um estadual. O que você acha de pegar isso? Você não tem dinheiro, não tem porra nenhuma. Nada. Tem nada. Vai, salário R$1.500 por mês. Eu falei, legal, vamos pegar só o estadual, né? Não só o estadual. Janeiro, fevereiro. E eu acho que na vida, muitas vezes, a gente realmente tem que dar alguns passos para trás. Faz parte da vida. Que era o que eu falava quando eu estava lá em Edson Passos, porque eu ia mesmo. Aí chamei o Carlos Veiga, que trabalhou no Fluminense depois comigo, que é um outro ortopedista. Conheci o Marcelo, na época ficamos amigos do falecido goleiro Zé Carlos, que era o gerente de futebol lá, um queridíssimo, senti muito a morte dele. E fizemos um belo estadual. Até hoje eu sou muito amigo do Robert, foi na minha casa, Valber, essa turma que fez, tem muitos desses meninos que me seguem no Instagram, que de vez em quando Guerrinha, que era lateral direito, e a gente fez aquele estadual legal. Acabou, eu saí, né? Peguei meu salário, que era R$1.500 por mês, dividi com o Veiga, mas com 750 para cada um, vamos lá fazer um trabalho legal, se divertir um pouquinho, né? E valeu a pena no final das contas? Super valeu a pena, guardo com muito carinho. Pô, tem cena de eu atendendo um jogador no América e Vasco, que o Romário sai lá do campo dele e vai até lá para me dar um abraço. Eu atendendo o jogador no campo, porque o Romário tinha estado antes comigo, com a gente. Então, enfim, então tu criou uma relação muito, muito maneira com o Romário. Todos eles. Eu fui em 3 réveillões na casa do Romário. Que irado. Eu comava 20 para ir. Eu tinha uma relação boa com eles. Eu nunca tive relação problemática com nenhum jogador. Entendeu? Teve aquela briga com o
O Fred, que foi uma coisa que, infelizmente, faz parte dos distúrbios de comunicação. Eu não acho que o cara é culpado. Também não tem culpado. O culpado de uma briga são sempre os dois, porque não tiveram a capacidade de chegar no entendimento sem virar uma briga. Então, eu vejo sempre dessa forma. Certamente, ele viu erros em mim, eu vi erros nele. Para mim é irrelevante. Para mim é aprendizado. Então, assim, eu tive uma relação muito boa com o Romário. Também tive não penso que eu não tive minhas pega para cavar com o Romário, não. Teve? Teve, lógico. Por quê? Romário uma vez o Marcão machuca a mão. Marcão. Tá. E eu tirei o Marcão do jogo, porque ele tinha tido uma lesão grave no punho que talvez precisasse operar. Eu precisava manter ele 2 semanas fora para evitar com que ele fosse operado. E o Fluminense estava precisando do volante. O Romário encosta em mim. Aí, doutor, o Marcão tem que jogar. Falei, não vai jogar, Romário. Aqui tá falando o médico, eu tenho responsabilidade sobre essa pessoa. Porra, doutor, tá foda, doutor, tem que jogar. Falei, não dá, Marcão. Aí, da meia hora, eu vou na sala do Paulo Angione, que era ali atrás do parquinho. Quando eu tô lá, lá tá o Romário. Porra, o doutor não quer deixar ele jogar, não fica mais, pá, não sei o quê. Aí eu falei, não vai jogar. E o Paulo Angione, Romário, fica no teu canto. Quem define é ele, etc e tal. Papá. Porra, não enche o saco. O Angione dando esporro no Romário. Aí legal, quando o cara amassado. Aí eu entro no campo, 10 minutos depois, o Romário encosta do meu lado. Doutor, foi mal, doutor, desculpa. Mas tu não me convenceu, não. Tá bom, mas não vai jogar. Aí não jogou, claro. E não jogou. Você não arrisca a saúde, a integridade de alguém. Existem limites, né? Pra você... Não, é óbvio que a resenha é irada, mas assim, o Romário se preocupar que o time tem que ter um volante naquele ponto é muito irado. Tipo assim, a noção tática que ele tem, então, pra ele chegar pra você e entender a dimensão que o Marcão teria no time em determinado jogo é irado. Não sei, eu não me lembro quem era o reserva, se isso era pânico do reserva. Tem isso também, né? Eu falo lá em casa, na Suíça, a gente tem uma casa, a gente mora num condomínio de casas, e os nossos vizinhos estão todos suíços e adoram a gente. Eu falo pra Beth, eu não sei se eles adoram a gente ou eles detestavam o antigo dono. Ainda não deu pra definir isso. Mas esse aí tá bom, melhor que aquele lá. Deixa esse aí quietinho com os bichos, com os cachorros, com os gatos dele. Gritando quando pegou no Fluminense. É pelo menos isso. Porra, eu tô indo agora pra Suíça pegar algumas encomendas de camisa do Fluminense. Por causa do Mundial, o Fluminense ganhou mais um pouquinho de visibilidade, né? E a galera tá te pedindo lá a camisa pra tu levar. Assim, você perguntar pra mim, diz um jogador que você não tenha afeto hoje em dia. Não tem. Cara, isso é muito irado. Você com jogadores, sim, pô, tu já tava participando de um evento, participando de um programa lá na rádio, etc e tal. Aí o Beto entrou ao vivo. O Beto, né? Beto Cachaça. Pô, doutor, etc e tal. Pô, que saudade, doutor, né? Porque a gente começou desde o início, né, doutor? Porque eu chegava lá para fazer a entrevista dos jogadores, né? E perguntava aquelas perguntas médicas básicas, né? Pô, eu tive o Romário e o Beto no mesmo dia para entrevistar, né? Porque chegaram juntos, né? Eita, fé. Aí o Romário, eu falei, pô, se eu vetar o Romário, nego vai... Imagina se eu veto o Romário, eu castra meus ovos aqui. Celso Barros ia te ligar na hora. Falei lá, não sei o que mais, liberei e veio o Beto, né? Aí eu pergunto as perguntas, Beto, qual é a sua idade, etc e tal, você fuma, não? Doutor, Beto, você bebe? Ele, porra, doutor, tá de sacanagem, né? Falei, Beto, eu tenho que perguntar esse negócio, entendeu? E você tem que responder. Porra. Então, assim, aí a gente foi guardando essa relação. Isso é muito irado. Afetuosa. Você pergunta de um jogador que eu não me dou bem hoje? Olha, eu tive, obviamente, alguns pega pra capar com esse, com aquele. Esses que eu tive, então, são muito amigos meus. Porque você estava mais próximo até para ter esse tipo de relação. 2008. Aí vem... Eu ia falar talvez, eu não vou falar talvez por ser tricolor, o maior trauma. O maior trauma chamado Hector Baldassi, enfim. O maior trauma na mente... Esse aí teve comigo na Copa América, teve um dirigente da federação da CBF que olhava para mim e falava, calma, doutor. Ele teve contigo, ele trabalhou na Copa América contigo? Na Copa América ele era um dos diretores. Teve uma reunião que a gente fazia antes que ele estava na reunião. Meu Deus. Você chegou a falar alguma coisa com ele, não? Não. Como é que ele vai falar? Ou eu dou um bico na canela dele, eu não falo nada, né, cara? Mas assim, eu tinha muito... Mas teve um colega de um dirigente da CBF que olhava para mim e falava, ele percebeu, calma, doutor, calma. Porque eu via que eu olhava com ele com um olhar de... Porra, aquilo foi horrível, né, cara? Vamos falar a verdade. Aquela arbitragem foi absurda. Aquele lance do Washington decidiu o jogo para mim. Um lance, porra, no começo do jogo, com o começo do tempo, aquilo era pênalti de expulsão.
A chance de gol, expulsão. Mandar voltar aquele pênalti também, contraria a regra, aquele foi horrível. Aquele ali foi realmente um momento muito, muito injusto. O Fluminense fez uma campanha muito boa, se empenhou, entendeu? E acho que o Fluminense merecia ter sido, mas futebol não tem merecimento, né? Futebol tem... E aquele time fora do campo, como é que era? Em questão de lesão, em questão de treino? Eu tinha o Marcelo, né? O Marcelo era eu quando tenho um bom fisioterapeuta, não foi sempre que eu tive um bom fisioterapeuta, eu tive determinados momentos que não me deixaram ter um bom fisioterapeuta, e é o que eu falo da coxa de retalho, né? Coxa de retalhos, né? Mas eu tinha o Marcelo, e aí eu confiava muito, sabe? Quando você tem um Marcelo, quando você tem um Filé, quando você tem um Fábio Marcelo, quando você tem essa turma, você confia muito no trabalho deles, e você tem uma relação próxima com eles. Dificilmente eles estão no dia a dia com o jogador, eles têm um feeling muito refinado da evolução desse jogador. Então... eu tô tentando lembrar, era Fernando, Gabriel, Thiago, Luiz e Júnior. Igor Arouca, Cícero, era uma trinca, né? Ele adiantava, né? Era Cícero, Thiago, Conca e Washington. E aí tinha o Dodô. Entrava o Dodô de vez em quando. Que jogou muita bola no Fluminense também. A galera eu lembro daquele dele de voleio contra o Arsenal. Absurdo aquele gol. Esse time, cara, eu consigo lembrar o rosto dos jogadores. É uma parada... E aquele Maracanã bizarro naquela final. Foi um momento, pra mim, foi muito triste aquele momento, porque eu acho que a gente merecia aquele título. Aquilo foi realmente uma ferida que ficou aberta até 2023. Ficou aberta em todo mundo. Na minha pessoa que estava no campo, que fui para viajar, ver alguns comentários, algumas críticas, entendeu? Sabendo o quanto que o Renato se empenhou, entendeu? Era um treinador que tinha 7, 8 anos, mal ou bem um cara que estava amadurecendo, ele já está muito mais amadurecido, e que as pessoas cometem erros, entendeu? E acertos, faz parte do futebol. Só que isso, a margem de erro no futebol é muito pequena, entendeu? Trabalhei com muitos treinadores, entendeu? Muitos bons, eu valorizo... Todos eles têm qualidades muito grandes e têm defeitos, como qualquer um. Cuca é um que, por exemplo, eu me adoro o Cuca. Entendeu? Mas você acha que ali em 2008 foi excesso de confiança? O que aconteceu? Não, cara, eu acho que ali a gente tinha tudo. A gente tinha 1 hora para fazer o 4º gol. Sim. Não aconteceu. 3 gols, um hat-trick na final do Thiago Neves. Isso ninguém nunca fez. E quase fez o 4º, porque ele entra e põe a bola na perna esquerda que E se tivesse assistido o pênalti, ele era talvez o batedor oficial no Washington. Eu acho que... Eu acho não. Se a gente ganha aquilo ali, ele é o maior da história, né? 3 gols na final da Libertadores. Top 3 ele estaria. Não era pra ser. Na verdade, assim, por algum motivo não era pra ser. Mas aí acontece uma coisa pior ainda, né? Porque aí vem o ano seguinte. E aí a gente é vice de novo da Sul-Americana, com aquela expulsão do Fred na final, contra a LDU no Maracanã. E você também tava? Não. Você já não tava em 2009? Nesse jogo não. Eu saí em setembro de 2009, esse jogo foi depois. Mas você conviveu o ano inteiro ali com o time também? Mas 2010 você volta ou não? Não, desculpa, eu volto... Não, eu saio... Eu acho que eu saio em 2010. Eu acho que você sai em 2010, você pega um pedaço do brasileiro. Eu saio no dia 9 de setembro, noite de Rosh Hashanah. Noite de Ano Novo Judaico. Eu saio em 2010, que a gente foi campeão brasileiro, exatamente. Isso aí. E tá certo. Então eu tava em 2009, sim. 2009 são as 2 coisas que eu mais me recordo. Não, teve uma passagem, essa é muito interessante. Olha. Eu não estava. Deixa eu pegar meu telefone. De boa. Caiu aqui, o telefone caiu, tá? Teve uma passagem seguinte. Eu tive uma saída por 3 meses do clube. Essa é uma história que eu me lembro agora. Conta. E o do Urrutia. O time estava quase rebaixando. Essa história do Urrutia é bizarra demais, cara. O quê? A história do Urrutia. Você lembra do Urrutia? Lembro. O Fluminense estava quase rebaixando, né? Tava mal na tabela. E aí começou o time de guerreiros depois. E aí trouxeram o Urrutia. E me ligam à noite e falam, tá chegando um cara Urrutia. Aí eu falei, mas como é que ele tá? Não tá pronto para jogar. Aí eu, como sempre, eu fazia um research, uma pesquisa no Google muito, muito grande sobre como estava o jogador. E aí eu abro a página e vejo o seguinte, o Urrutia tinha feito uma artroscopia do joelho há 5 dias atrás. Eita, fia. E não te consultaram em momento nenhum, só te falaram que ele estava chegando. Para jogar. Aí, no boletim nem nada, eu mando ele para a clínica. Eu tenho foto disso até hoje. Quando eu mando ele para a clínica, para examinar ele, para a clínica de ressonância, porque não tinha nem boletim, eu queria saber o que ele fez. Ele chega com o joelho infectado, com uma infecção. Nossa. Com pus, uma bola. Peraí, 5 dias depois de operar. Uma artroscopia. Tava com infecção. 5 ou 7, posso estar enganado. Entendi. Não era mais que 7. Período curto ali. Não era mais que 7. Sim. E aí essa história é uma história muito fantástica. Histórias maravilhosas. E aí eu ligo pro Totti e que era o vice-presidente de futebol, o falecido Totti,
porque depois a gente ficou muito amigo de novo, né? E eu ligo pro Celso e falo, cara, esse cara não tem condição de jogo, esse cara tem uma infecção no joelho, cara. Esse cara acabou de fazer uma artroscopia, eu tô prevendo que ele vai jogar daqui a umas 4 a 6 semanas se tratado. Aí o Totti vai e fala que tem que contratar, o Celso diz que não, começa a bater aquele comando duplo que tinha, Unimed e Clube. Eu sei que uma semana depois me ligam, eu tava no meu consultório, eu dividi o consultório com o Luiz Antônio, que foi o cara que operou o Pedro, operou o Bruno Henrique, é um tremendo de um cirurgião de joelho, né? E ele me liga e fala, o Celso me liga e fala, Michel, o garoto tá indo aí, alguém tem que tratar do garoto. Eu falei, lógico, porra, manda aqui pro consultório que a gente vai tratar do garoto, não tem nada a ver, eu sou médico, né? Eu falei pro Luiz, vai chegar um cara aí, queria que você visse comigo, joelho, etc e tal. Aí chegou o Urruti, a gente drenou o abscesso dele, limpamos, lavamos, etc e tal. Eu fiz uma previsão. Mantenho a minha previsão. Agora tem que cicatrizar, depois fazer preparação física, 4, 6 semanas para esse cara jogar. Aí, tô eu em casa, uns 3 dias depois, me liga o Renato Gaúcho. Vem aqui pro Porcão da Barra aqui agora. Aí eu vou pro Porcão da Barra, tá o Renato, numa mesa do lado tá sentado Mário Bittencourt e Ricardo Tenório, na mesa do lado. Tava o Renato e, se eu não me engano, mais alguém, não sei se mais um dirigente. E ele fala, doutor, Totti disse que vai te demitir. Que isso? Aí eu falo, demitir por quê? Por causa do Urruti. Aí eu falei, tá bom. Então eu não preciso nem me demitir, eu vou embora. Não, doutor, não pode que você vai embora. Porra, eu preciso de você, a gente tá ruim, tá caindo pelas tabelas, estamos mal pra caramba, eu preciso que você fique. Eu não vou ficar. Aí o Romário tinha passado, eu falei que ele não ia ficar, eu conheço. O Romário nem tava no Fluminense, né? Mas ele tava lá na hora. Na época eu era muito próximo da torcida. E o time tava muito mal. E aí foi uma cagada, começaram a ameaçar o Totti, etc e tal. Uma cagada, aquela lambança major, né? Mas por que ele queria te demitir? Porque na cabeça do Totti, eu tinha dito que ele não tinha condição de jogo e depois disse que ele tinha condição de jogo. Entendi. Mas não foi isso que eu disse. Eu disse que ele demoraria 4 a 6 semanas, eu drenei e disse que ele demoraria 4 a 6 semanas. Você não votou contrato ou não contrato. Tu falou a verdade como médico e acabou. Acabou, eu fui só médico. Entendi. E ele voltou em 4 a 6 semanas. Entendi. Ele voltou exatamente no prazo que tem. E aí, iam tentar reverter, eu falei, não quero que reverta nada, eu vou embora, etc e tal. Aí acabou o campeonato, o Totti saiu, depois o Totti também muito gentilmente me pediu desculpas algumas vezes pelos equívocos, e a gente ficou amigo, a gente foi almoçar fora, ele me chamou para almoçar fora. Eu sou assim, cara, eu não guardo, realmente eu não guardo, entendeu? Não tenho espaço no meu coração para ficar com raiva de ninguém. Sempre foi assim, desde criança. E aí, quando chega no fim do ano, o Fred pede para eu voltar. Então o Fred foi no Ricardo Tenório, que tinha assumido a vice-presidência de futebol, e falou, eu queria que o Michel voltasse. Então calma, então tu realmente saiu. Saí naqueles e ficou 3 meses, que aí o Fluminense perdeu a Sula e teve o time de Guerreiros que recuperou. O time do Então Guerreiros você saiu, perdeu a Sula, voltou e salvou do rebaixamento. Não, eu voltei no outro ano. Já tinha acabado. O rebaixamento, me liga o Cuca, que era muito próximo. Até hoje, eu repito, o Cuca era próximo, próximo de mim. Eu fui no casamento da filha dele há pouco tempo atrás. E ele me liga e fala, doutor, como é que estão as coisas aí? Ele não sabia que eu tinha saído. Como é que estão as coisas aí? Eu tô indo pra aí pra gente tentar salvar, etc. Eu falei, Cuca, eu saí. Ele falou, então não vou. Eu falei, como não vai? Ele falou, não, porque eu só conheço você, etc. Eu falei, vai, pô, a galera é gente boa, vai salvar, etc e tal. Pô, tem o Veiga, não sei quem, o médico que estão lá, o Douglas está lá. Pode ir tranquilo, o Douglas ficou nesse tempo. E aí o Cuca foi, teve o time de Guerreiros de 2009, salvou, etc. Gol do Marquinhos contra o Quando Coritiba. chega no fim do ano, o Fred pede pra eu voltar. Então o Fred liga, por isso que foi uma coisa que ele também ficou magoado com essa situação. Porque ele fala para mim, doutor, Michel, eu pedi para você voltar. Então ele teve uma compreensão equivocada. Na cabeça dele, como se você fosse um ingrato. Tipo, botou ali e ficou... Entendi. E talvez ele tenha tido uma interpretação que dentro da visão dele foi a visão que ele teve. E quem sou eu para questionar? Eu posso questionar as coisas assim. Eu questiono por que foi feito isso. Aliás, até sei por que foi feito isso, ele foi estimulado a fazer isso. Aí entra um pouco de política, que eu acho que não é a questão mais relevante, entendeu? Nesse cenário. Mas é isso que acontece. Entendi. Nesse ano. Então eu vou. Por isso que eu me lembrava que eu não estava naqueles últimos 3 meses. O da semifinal contra o Cerro da porradaria do Gum? Não tava. Também não tava, né? Não, já tinha saído. Foi aqueles últimos 3 meses. Aí chega janeiro, eu volto. Em janeiro, então, você... Volto a assumir. Aí você fica... 2010. Aí eu fico até setembro, quando tem o incidente com o Fred. Quando eu voltei, eu
já talvez não quisesse ter voltado. Eu já estava cansado. E eu voltei muito, talvez, por uma questão de ego. De, sabe, pô, os caras me mandaram embora por causa de uma questão que eu tinha razão no Durutia. Detalhe, depois que eu fui embora do Fluminense, eu continuei tratando o Durutia. Até ele ficar bom. Pô, que loucura. Entendeu? A questão da agressão do Diguinho, tu tava lá? Isso foi 2009, não foi? Tava. Tu tava lá? Tu tava no... Eu lembro que nesse teve dia? alguns episódios ali no Fluminense nesse ano. Teve a agressão do Diguinho, A galinha, a galinha. Eu lembro. Qual é da galinha mesmo? que o Mig, que era da torcida do Fluminense, soltou galinha no Soltou campo. galinha Ah, nas Laranjeiras. Não, isso acho que foi antes. Foi Mas mais eu cedo, acho porque que o foi- Romário saiu acho que colando foi ele. 2004, né? Isso aí foi lá atrás, É. Eu lembro da agressão do Diguinho. E você tava nas Laranjeiras no dia? Tava. Tava em todos os dias que tava na laranjeira, né? Não, no dia da agressão. O cara que bateu nele é meu amigo pra cacete, um cara maravilhoso, né? O Campinho. Espetáculo. E aí, como é que o Diguinho ficou? Teve que tratar alguma coisa? O Diguinho é uma figura, cara. Tá no meu Instagram até hoje. Não, Essa história é folclórica. Fernando Henrique foi no Charla, contou essa história em detalhes lá de dentro. É muito folclórica toda a situação, E enfim. o Campinho é um ser humano maravilhoso, cara. Então, o Pedro, que trabalha com a gente, tava até falando, cara, eu conheci o Campinho, e aí quando me falaram que foi ele que bateu no Diguinho, eu não acreditei, porque o cara fala baixinho, fala calma, é professor Traz o de Campinho história. pra cá pra conversar com vocês, cara. Tem O Campinho história, né? tem história, é um cara de uma cultura espetacular. É um querido, cara. O Campinho, eu gosto muito dele. Graças a Deus eu me dei muito bem com os torcedores sempre, né? Teve um torcedor, inclusive, que eu cuspi nele, ele cuspiu em mim quando eu era torcedor, depois a gente ficou amigo lá. Que isso, cara? Tu cuspiu. Eu era torcedor. Mas você cuspiu nele como tá. torcedor Eu ainda. tava nas Laranjeiras, atrás do gol, eu ficava sempre atrás do gol nas Laranjeiras, antes de ir pro Fluminense. Aí uma 90 vez e pouco, botaram né? uma faixa na minha frente, eu mandei tirar a porra da faixa, aí baixou, o cara me deu um cuspe, eu dei um cuspe volta nele. Depois ele ficou meu amigo, que ele era da torcida organizada quando eu assumi. Inclusive, uma vez eu impedi que ele fosse preso. Gente, que aleatório, que coisa é essa? Aí lá num jogo em Moça Bonita. Eu impedi que ele fosse preso, porque o policial era meu amigo, eu trabalhei na polícia militar, né? Aham. E aí estavam prendendo o cara, eu falei, prende não, o cara é gente boa pra cacete. O cara do cuspe. Eu só dar uma cuspida nele, depois tu não prende. Mas foi muitos anos depois, cara. Cara, que loucura. Tem história nas Laranjeiras pra caramba também, cara. Aquele estádio maravilhoso, né? Eu gostava, cara. Era... Não, eu adoro. Não tô falando de ironia, não. Eu amo lá, né, Porra, gente? tem um jogo contra o Criciúma. O Criciúma tinha um goleiro chamado Sadi. Ah. Um goleiro alto, cabelo um Sadi. E eu ficava atrás do gol, né? E eu ficava perturbando o Sadi. Sadi! Meu Deus. Sadi, seu filho da puta! Sadi! Jogo inteiro gritando, jogo inteiro. Sadi, Sadi. Um ano depois, eu trabalhava ali no Hospital Samaritano, em Botafogo, ali do lado das Laranjeiras. Eu acabei de operar, fui cedo pra caramba pro estádio, porque tinha um jogo do Fluminense contra o Criciúma. Andei a pé, fui andando a pé, entrei no estádio, estava escuro ainda. Entrei, com ingresso, atrás do gol, ficava com uns amigos meus. Daqui a pouco abre a porta, entra o ônibus do Criciúma, né? Naquela porta que entrava ali, para o ônibus ali atrás do gol e sai. Quando eu vejo quem sai primeiro, Sadia. Sadi, eu grito, Sadi, não me esqueci de você, não! Sadi saiu, pegou, foi até me deu um boné do Criciúma. Ai, foi lá falar contigo. Muito bom. Muito bom, cara. 2010, tem um caso que depois ele até enfim, é uma repercussão grande. Tem um jogador que atua às 38 rodadas desse campeonato, que traz o título depois de muito tempo que a gente não tinha, que é Dario Conca. Um dos maiores ídolos da nossa história, que a pergunta que eu tenho que fazer é como esse cara jogou as 38 rodadas naquele nível de intensidade? Nos últimos 8 jogos, jogou com uma lesão de menisco. Tanto que ele acabou e o Favila faz uma artroscopia nele. Ele teve 2 momentos que eu infiltrei a anestesia no vestiário, que é um método que a gente usa para tirar um pouco a dor aguda durante a competição. Eu fazia isso muito em Vale Tudo, em MMA. O primeiro Vale Tudo que teve no Grajaú Country Club, vocês eram nem projeto de gente, foi o primeiro que teve. Eu era médico de todos eles. E eu infiltrei do Valide, eu infiltrei com xilocaína, o Murilo eu infiltrei com xilocaína. Você fazia só o anestésico. E o Conca teve umas 2 ou 3 ocasiões que a gente teve que fazer para ele conseguir jogar. Para ele conseguir por esse Eu acho que ele opera e depois vai pra China, não é? Ele sai do Fluminense e vai pra China. Mas ele faz só uma artroscopia, não foram essas operações que atrapalharam a carreira dele mais na frente. Tá? Até porque o Favila era muito bom cirurgião. O Favila fazia as operações muito bem feitas. Mas ele joga os 38 jogos. Mas você acha que o que aconteceu ali no Flamengo foi erro do outro médico? Alguma coisa do Não, tipo? eu acho que o Flamengo tentou pegar um atleta que, na minha opinião, e eu falo isso, inclusive, num post que a nossa Marluce divulga isso e vira explode, viraliza.
quando eu falo que a torcida do Fluminense não tinha que ficar histérica porque o Conca não ia jogar no Flamengo. Porque a história dele, eu não precisava nem ter examinado. O que aconteceu com o joelho dele já era o suficiente para dizer que ele não ia mais jogar. E aí a Marluce coloca isso, vira pancadaria, a torcida dizendo que eu estava a torcida do Flamengo dizendo que eu estava. Eu falei, não, eu botei isso no meu Facebook. Galera, calma, não fiquem. Eu sei que vocês queriam ver, mas o cara não vai mais jogar. Tanto que não jogou. Olha, as contusões deles eram impeditivas. Ele jogou um jogo contra o Fluminense e foi expulso. E foi expulso. Fez uma falta para expulsão mesmo. Te chateou ele ter ido pro Flamengo? Não. Honestamente, não. Olha só, Lucas, as pessoas brigam pelo que é melhor para elas. Ele deu preferência pro Fluminense. O Fluminense não quis. Cara, não me chateou. A gente, grandes ídolos nossos, Branco jogou no Flamengo, Edinho jogou no Flamengo, sabe? Nós não tivemos um jogador com a identificação de um Zico, pelo menos na época, desde a minha época, eu sou para cá, ou o próprio Roberto Dinamite no Vasco, que não desvaloriza os nossos valores, nossos ídolos. Eu acho que o Conca é ídolo, eu acho que o Fred é ídolo. Para mim, o João Arias é ídolo. O João Arias, para mim, é um jogador extraordinário. Essa galera que fez a gente ganhar a Libertadores são ídolos. Fernando Diniz, Germancano, Felipe Melo. Felipe Melo é sensacional. Nino, André, Martinelli. Foi o jogador que eu mais mudei de opinião. Porque eu vi o Felipe Melo no banco naquele jogo na final da Libertadores, cara. E ele é fundamental. É uma máquina, é energia. É um vencedor. É um cara que vai no primeiro Fla-Flu e zune o Diego Ribas lá do outro lado. Eu tava nesse jogo. Isso acontece? Escuta. O que acontece? O que acontece? As pessoas não conhecem como funciona a cabeça do jogador. Acham que o jogador tá pronto. Você pega um time que tem meninos, como o time do Fluminense tinha, o André recomeçando, o Martinelli, etc e tal. E esses jogadores precisam ter um Felipe Melo do lado. Escuta, você vai sair numa porrada, uma galera contra a outra. No teu lado tá, Royle Grace, Royce... Porra, você vai ficar feliz, você vai ganhar confiança. Óbvio. O Felipe Melo era isso, cara. O Felipe Melo era o jogador que entrava lá e os jogadores se sentiam protegidos por ele. Cara, eu tenho um cara que é União. O cara ganhou 3 Libertadores. Porra, é um cara que acabou a carreira dele, foi parar como comentarista na Globo, que tem uma vertente totalmente de esquerda. E ele é um cara claramente de direita, num momento político, e chamam o cara. Porque não é possível que esse cara não tenha muito valor. E vai virar treinador. Tá estudando para virar treinador. Não é possível. Um cara desse tem que ter. Ele é um ganhador. Ele é o ganhador. Futebol, o mundo tem isso. O ganhador. O cara que não é ganhador. O Renato Gaúcho é um ganhador. A volta do Marcelo foi uma das coisas mais fundamentais para esse título também. Mas porque olhar para o lado e falar... Onde o cara vai, ele chama título. Então, aí tu olha para o lado, como você falou, e vê um cara multicampeão do mundo. Da Champions League. O adversário olha pra ele, o adversário respeita ele, entendeu? Assim como respeita o Thiago Silva hoje em dia. Claro! Assim como respeita o Thiago Silva. Então acho que a gente tem que dar valor muito para esses ídolos que talvez não tenham sido únicos, sabe? Assim, os jogadores dos que eu joguei, daria o Conca espetacular. 38 jogos, não tem nada para falar. Dos que trabalharam comigo, vou falar o quê de um jogador que joga o Campeonato Brasileiro, joga todos os jogos. E não é só joga, né? Ele joga muita bola. Jogos. O cara não levou 3 amarelos. O cara não levou 3 cartões amarelos. Vai jogar todos os jogos. E se machucou, jogou machucado ainda. Jogou machucado. Sim, e jogou ainda no final para ir até o fim. Era uma contusão que a gente sabia que não iria obrigatoriamente agravar por ele estar jogando. Sabia que o procedimento ia ser o mesmo. Entendi. Entendeu? Porque tem lesões que vão agravar, tem lesões que não vão agravar. Aquela dela era uma alça de menisco, queria poder continuar jogando, ia fazer uma operação, mas que incomodava ele. Que o cara tinha que ir no sacrifício, mas aí é aquela velha história, é o sacrifício de de um título. Mas ele estava ciente disso. Ele estava completamente ciente, jogador bom de trabalhar. Comigo também esse não dava nenhum trabalho. Deixa eu te perguntar só uma coisa. Você falou que depois a preferência dele era pro Fluminense, quando ele foi voltar e foi pro Flamengo. Isso passou por você? Não, eu não estava no Fluminense nessa época mais. Não estava. Mas certamente eu teria avisado que o jogador não tem mais condição de jogo. E não tinha. Sim. Tanto que não jogou. De vez em quando, as pessoas ficam chateadas com algumas coisas e não olham para a realidade. Eu não sei qual é a situação do De La Cruz agora. O problema do Runco agora foi o vazamento do que ele falou. Entendeu? Uhum.
Mas eu não sei quais são os Se o De La problemas Cruz do De La tá- Cruz ou não. Eu tá não com conheço, problema, eu não conheço o caso. Muitas vezes é o que sai para a imprensa, o que sai para o público, não é obrigatoriamente a realidade. Foi quando eu tive que... Eu não, porque eu tive que... Quando o Euler não acabou não vindo para o Fluminense. Vocês lembram dessa história também. Essa minha Sim. história me envolve... Sempre joga para cima de cá. É a mesma coisa. Ele tava machucado, né? Claro que estava machucado. Tava machucado só que eu não vetei o Euler nunca. Eu avisei a eles o tempo que ele ia demorar a jogar. Porque eu digo o seguinte, veto é algo que você faz quando tem um risco de morte, risco de sequela, risco de cirurgia desnecessária. São riscos inerentes à saúde dele. Uma lesão muscular, meu amigo, se quiser controlar para o cara tratar 6 meses, eu não posso fazer nada. Eu vou dizer o seguinte, olha, dirigente, esse cara tem essa contusão e ele só vai jogar daqui a 8 semanas. Tá bom, essa é a minha função. Contrata não, se você achar bom ou não. pronto. Eu quero esse jogador para daqui a 2 meses. Beleza, não vai jogar antes. Isso foi o que foi dito para a direção do clube no caso do Euler. Esse cara vai jogar já não jogava há 6 meses, vinha de 2 contusões musculares repetitivas e estava machucado na época que eu examinei ele. Estava contundido, que ele não era nem jogador para começar a preparação física, era jogador para ir para o departamento médico. Esse cara vai voltar 6, 8 semanas. Ele jogou exatamente com 8 semanas pelo São Caetano. Entendi. Só que a torcida, o cara vetou ele. Eu não vetei ninguém. Eu falei para a direção isso. Só que no dia seguinte não tinha ninguém para dar entrevista. Quem dá a entrevista sou eu. Era uma característica, assim, ninguém botava a cara a tapa. E eu nunca tive muito problema em dar cara a tapa, não. Por bem ou por mal. Mas fala a isso verdade. acontecia com certa frequência, assim? De você ser questionado sobre o jogador que vai ser contratado? Sempre o jogador passava pela gente. O jogador tinha que ser. Eu olhava jogador... Olha, o próprio Douglas teve jogadores que ele desaconselhou a contratação, o jogador não performou, foi embora e ninguém sabe. Aí falam dele, ele desaconselhou. Tem um zagueiro que, se eu não me engano, eu não me lembro o nome, não me lembro do nome dele agora, que ele jogou no Flamengo, depois foi pra fora e voltou. Um jogador... Aquele Henrique, zagueiro? Talvez tenha sido, eu não me lembro do nome. Então, o Douglas desaconselhou a contratação dele. Que nem ele desaconselhou a contratação do Kleber Gladiador, que não tinha joelho. Esse eu vi o exame dele. Graças a Deus, nesse caso, já era, se eu não me engano, o Mário, seguiram a orientação. No final das contas, a decisão não é de vocês também. Vocês Não, aconselho. olha só, se for um risco de morte... Mas alguma vez tu já fez isso? Alguma vez já existiu um risco que você vetou? Não, sim, não. Risco, não. Nunca teve um risco de morte. Não, nunca teve nem o Washington, porque o Washington, quem assinou a contratação dele foi o Constantino em Curitiba. A gente tinha uma estrutura boa, o Washington é um jogador que sabia o que ele tinha, então ele estava controlado, não era um jogador que... Eu nunca fiquei com medo do Washington ter problema. Era um jogador que estava consistente, tudo controlado, anticoagulado. Eu nunca tive medo do Washington ter, até porque a gente conhecia. O medo que a gente tem é da bomba relógio, né? O jogador que a gente não sabe o que tem. Sim. Então, os jogadores faziam a prova cardíaca, nenhum deles... Os que tinham alguma arritmia eram tratados coerentemente, então nunca tive. Teve jogadores que eu desaconselhei. Teve um zagueiro chamado Valdson, que era do Botafogo, propuseram o Fluminense, eu investiguei, soube que esse cara tinha uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior, eu cheguei pro Davi e falei, Davi, não acho que deva contratar, esse cara tem um risco muito grande de romper o cruzado. Ele foi contratado pelo Flamengo e rompeu o cruzado no primeiro jogo. Eita, fé. O Flamengo aceitou a contratação dele. Até hoje o Runco fala para mim que o Runco estava com a seleção brasileira, então foi outra pessoa que examinou e deixou ele entrar. Entrou e rompeu o cruzado. Tudo bem, voltou a jogar 6 meses depois. Mas o Davi não era muito satisfeito com esse negócio de jogador que ficava muito tempo no DM. Entendi. Porque tá pagando salário. Sim. E naquela época, ainda mais crises financeiras assim. Sobre Pedro Queixada, é importante falar sobre este homem que... Você falou, é um grande jogador, Fluminense. Fracasso. Ele era o melhor jogador daquele elenco. Sem dúvidas, né? Né? Um belo jogador. E se especula, se fala, que ele já estava vendido para o Real Madrid antes de se machucar. Ou que ele estava próximo disso. E que aquela lesão, que foi o rompimento, agravou que ele não foi vendido para o Real Madrid. É isso mesmo, né? Olha, eu era diretor do clube nessa época. Eu não estava na frente do comando, eu era diretor de projetos. Se for urgente, não tem problema. Não, até desligar, senão eles vão ficar ligando. Senão desliga. Não é Tranquilo. urgente, né? Senão fica essa ligação aí tocando, pronto. Bom, na verdade, ele era o que constava com ele e ele teve essa lesão. Nessa época, ele
que queria operar fora do clube por algum motivo. E, enfim, era a vontade dele. Ele foi ouvir o Rodrigo Lasmar, depois ele me ligou e perguntou sobre o Luiz Antônio. O Luiz Antônio tinha operado o Michael Swelt do Botafogo, tinha operado outros jogadores. Realmente é um cirurgião muito experiente. E ele optou em operar na época com o Luiz Antônio. Depois o Luiz Antônio operou o segundo joelho dele, né? E operou também o joelho do Bruno Henrique. Então, um cara que tem muita experiência realmente, mas assim, o Fluminense e o Douglas têm operado muito bem também os joelhos do Fluminense voltam muito bem. Muitas vezes tem uma questão de afinidade de jogador. Isso é que você vai no médico muitas vezes, você, e você tem aquela sintonia com o médico, faz parte. Mas a lesão do Pedro foi meio imprevisível também, foi trauma, foi uma pancada. Não foi. Aí que tá, a lesão do Pedro foi uma lesão onde ele torce o joelho contra o Cruzeiro, praticamente sozinho num lance. Lá no canto, em cima. Lá no canto em cima. Ele torce. E aí ele tenta gerar o corpo teve assim. Um episódio... Mas ele já tinha algum... Não. E aí teve um episódio muito interessante que eu liguei pro procurador dele, o antigo, porque ele hoje está com o Juliano. O cara que cuidou da carreira toda dele, depois ele largou o cara. E eu liguei para ele e falei o seguinte, olha só, avisa para onde esse menino for que ele tem que proteger o outro joelho dele. Ele vai romper o cruzado do outro joelho. Porque... a lógica era essa, um jogador que rompe o cruzado tão fácil de um lado, vai romper o outro. Questão de tempo, tanto que ele rompeu o outro. Né? E o que me chama a atenção, assim, o Pedro sai do Fluminense e ele processa o Fluminense por danos médicos, etc. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Ele pede seguro. O médico dele, né? Não, então, mas ele fala que não tinha um seguro responsável por isso. É verdade. Tinha a situação de férias e pagamento de salário, que ele processou também. E tem essa situação do acidente de trabalho e o seguro. No Twitter, na época tinha o Twitter. Eu saí do Twitter, pra mim aquilo ali é um manicômio. Mas naquela época eu tinha Twitter. Continua sendo até hoje. E eu bato boca com o advogado dele, que é meu amigo pessoal, que é o Teotônio Xermão de Brito. Meu amigo pessoal, amigo. Uhum. E a gente bate uma boca, tanto que a torcida pega isso e começa a ameaçar ele, o Theo. E tem um momento que eu recebo um telefonema da esposa do Theo, dizendo que ele estava fugindo, porque estava sendo ameaçado pela torcida do Fluminense, etc e tal, se eu podia fazer alguma coisa para ajudar. Eu até falei com algumas pessoas, isso parou. Mas claro que ninguém ia fazer nada, mas ele estava com medo, né? Ele é torcedor do Flamengo, etc e tal, ele é conhecido, mas era amigo meu, advogado, estava fazendo o papel dele. E o que acontece com o Pedro é o seguinte, o Pedro ele recebe todo o salário do Fluminense, ele é aumentado quando volta e ele processa. E eu falei pro Theo, eu mando o tweet, tá até hoje lá. Eu falei, acidente de trabalho, Theo? Porra, menos, né? Foi o que eu falo assim pra ele. E o Theo me responde como amigo, deixa de choradeira, etc e tal. Pô, papo de torcedor de futebol, né? Só que isso viraliza, né? Isso aí viraliza. O negócio do seguro é o seguinte, cara, eu acho errado isso. A lei diz o seguinte, que o jogador tem que ter um contrato com um seguro contratado. Um seguro daqueles de lucro cessante, sei lá o quê, que quando o jogador está machucado ele vai receber. Só que isso, se você levar ao pé da letra, o jogador também tem que ser colocado pelo INSS. Então, isso aí. Tá? O que os clubes fazem? E aí o clube para de pagar e recebe pelo INSS, teoricamente. O que os clubes fazem? Os clubes não fazem esse seguro, mas pagam o jogador. O que eu acho muito melhor para o jogador e muito decente por parte do clube. Então o clube entende que ele está lesionado, paga o salário integral dele, o clube, e no caso do Pedro ele ainda foi aumentado quando voltou. Então eu não achei que, apesar de ser legal o processo dele, eu não achei que foi bacana por parte deles, tá? Esse processo. Foi uma opinião minha pessoal. Ele não foi ilegal, mas não foi. Mas assim, eu conheci o Pedro bem, o Pedro sempre foi bom garoto, cara. Essas coisas que falam por ele, eu acho que tem gente por fora dele, na família, alguma coisa, que influenciam ele até a tomada de decisões. Eu não vejo ele tomando, nem agora no Flamengo, do Felipe Luiz, eu não vejo ele, do que eu conheci dele, ele tomando essas decisões. E a gente sabe que tem muita influência ao redor do jogador, que eventualmente usa o jogador para tomar as decisões, porque no fundo esses garotos eles são a esperança financeira de um grupo grande de pessoas, né? E muitas vezes eles são inocentes, entendeu? Então assim, posso estar redondamente enganado, porque o contato que eu tive com o Pedro foi no Fluminense, depois lá no consultório, porque o Luiz Antônio tinha consultório junto comigo quando eu morava no Brasil, né? E basicamente isso. Mas, e nos treinos, como é que ele era? Cara, no Fluminense não vejo nenhum problema, ele treinava, ele nunca foi um causador de problema. Assim, mas, repito,
A minha história com o Pedro é muito antiga, né? Eu tô morando na Suíça há 6 anos, então eu não sei Como as se alguma coisa mudou, né? Eu, por exemplo, eu fui surpreendido com a troca do empresário dele. Que era um cara que, apostou muito nele, defendia ele, e de repente ele estava lá com o Giuliano Bertolucci, lá procurando com o Giuliano, que tem 300 mil jogadores, entendeu? Então... Vamos mudar um pouco a chave e falar de um jogador que para mim é um dos maiores ídolos da história desse clube também, camisa 10, Paulo Henrique Ganso. Você tem alguma relação com o Ganso? Você chegou a aprovar a contratação dele, é isso ou não? Fui eu que aprovei a contratação dele. Então. A contratação dele estava... Muito obrigado por isso, inclusive. A contratação dele foi das últimas coisas que eu fiz no clube, porque estava tendo realmente uma controvérsia. Um comercial queria contratar e o departamento médico tinha medo dos joelhos dele, com razão, até porque ele tinha realmente uns joelhos que merecem ser cuidados, mas naquela época já era o Filé. E eu confiava muito que o Filé teria condições. Aí o Paulo Angione me liga, foi um pouco antes de eu sair do Fluminense, eu já tinha, acho que, decidido que eu ia embora para a Suíça, era gestão, se não me engano, do Pedro Abad. E o Paulo Angione me liga e fala: Michel, olha só, tá controvérsia aqui. Eu conheci o Paulo Angione desde 2002, que ele foi diretor do Fluminense lá naquela época do Romário. Sim, sim. Né? Então eu conheci ele há quase 15 anos de futebol e ele falou: Michel, dá a palavra final a você, o que você decide a gente vai fazer, porque tá controvérsia aqui e você tá neutro nessa história, porque você é diretor, você não tá no dia a dia, você conhece futebol. Perfeito. Aí eu falei: cara, vou só botar peso na balança, o que representa vir um Ganso agora, mais a presença de um departamento médico competente, que é o Filé, e traz o jogador. Ele nem sabe disso. O Paulo Henrique Ganso, jogador que se passar aqui na minha frente, ele não sabe quem eu sou. Que isso? Porque eu não vou mais no clube, eu não tenho Entendi. relação. Eu fui uma vez, me apresentaram a ele, se falaram o meu nome, ele vai dizer que sabe, mas não sabe nada. Quer dizer, e aí o Paulo sabe, né? E realmente deu certo. Nos primeiros 2 anos, não. Eu até fiquei assim pensando, cara, porque você não tem a resposta, a falta da bola de cristal, né, cara? Eu falei... Depois eu fiquei muito orgulhoso. Mas não foi por questão de lesão também que não deu certo, eu acho. Foi um pouco de adaptação. Foi um contexto também, todo, né? O contexto todo. O Eu time, acho que quem enfim. lança ele num determinado momento é o Abel dá o plus, e o Fernando Diniz, que eu torço muito pro sucesso do Fernando Diniz. Posso ter opiniões sobre método de jogo, mas assim, é um cara inteligente, eu tenho na minha confiança que ele vai se levantar dentro das coisas. É um cara que, a gente foi campeão da Libertadores com ele, né, cara? Entendeu? Então é isso. Paulo Henrique, pra mim, Lucas, na minha opinião, é um dos maiores. Para mim é um jogador importantíssimo, um tremendo de um craque, que protagonizou jogadas lindíssimas. Então, sim, eu tenho algum orgulho de ter participado de alguma forma disso, junto com a competência do departamento médico, do Douglas e do Filé, que realmente fizeram ele performar. Porque se ele performou, pode botar na conta desses caras. E na sua? Muito obrigado por isso, inclusive. A minha foi só burocrática. Mas tá bom, A minha funcionou. foi só o coração, o tricolor, o viés tricolor, querendo ver o ídolo jogando. Dúvidas rápidas de fim de podcast. Gramado sintético aumenta risco de lesão? Boa pergunta, né? Em percepção, sim. Na ciência, não. Isso quer dizer o seguinte: não existem trabalhos que mostrem isso de uma forma clara e evidente. Então, se você for analisar a literatura médica, a literatura não sustenta que o gramado sintético aumenta o número de lesões. Mas a alteração de gramados durante o torneio também não tem cientificamente falando? Entendi. O que tem é o fato de que aí entra a questão inerente a cada jogador também e o treinamento preventivo, que eu acho que é relevante, entendeu? Agora, existe o viés das pessoas a olharem para o gramado sintético e terem esse tipo de receio. Se eu pegar estatisticamente nos últimos anos, as contusões nos gramados sintéticos, principalmente de Botafogo, Palmeiras, Atlético Paranaense, foram em número menor do que as outras, em valores proporcionais e absolutos. Entendi. Então, na ciência não dá para sustentar isso ainda. Se você conversar com um médico do gramado sintético, ele vai defender o gramado sintético, o cara que está lá nesses clubes. Então, isso é o que a ciência sustenta. Agora, a ciência foi feita para a gente muitas vezes provar o contrário, né? Então, com dados, né? Aguardando dados científicos que possam realmente dizer se o gramado sintético Perfeito. aumenta a lesão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só mudando de assunto. Bete bronca. Teve algum jogador na sua carreira que você acha que as lesões assim contínuas chegou a te dar pena, assim, ver que o cara poderia atingir um teto e ele não atingiu por causa de lesões ou... Ramon foi um que eu acho que podia ter sido um belíssimo, foi um dos melhores cobradores de falta que eu vi na minha vida, um jogador importante, fez um gol muito importante no Fluminense em 2004, de falta contra a Vitória da Bahia lá no Barradão, um jogo no finalzinho que o Fluminense naquele ano ia salpicar para ser rebaixado em 2004.
até aquele jogo fatídico contra o Curitiba, que o Romário faz o gol no finalzinho. Que era o time dos Galácticos que a gente estava falando. Sim, sim. Eu acho que o Fernando Diniz também, pela inteligência, poderia ter sido... Ele nunca foi, talvez, um virtuoso, e ele falava isso para mim. Ele, quando a gente já almoçou junto, ele... Inclusive, eu fiz na hora uma foto dele com o Murilo Bustamante, que é outro ícone do esporte, né, do UFC, estavam lá juntos. E o Murilo tem uma admiração muito grande, apesar de ser flamenguista, tem uma admiração muito grande pelo Fernando. E ele falava para mim, Michel, durante toda a minha carreira eu sabia que talvez eu não fosse brilhante, então eu estava olhando tudo ao meu redor para saber, porque eu queria ser treinador. Então ele já se preparava para As isso. 3 pessoas, assim, ele, o Cuca e o Renato, são pessoas realmente muito diferentes, cara. No futebol, qual foi a cirurgia mais delicada que você já fez? Qual que você viu? Não, o caso mais grave que eu vi no futebol foi do Alex Terra, do Fidelinho, Alex. O Alex Que era filho da cantina. Filho do cara do seu Fidelis, da cantina. Sim. O Alex rompe o joelho dele num dia que estava na cara que alguém ia dar a lambança, porque foi pós um show, daqueles shows que tinha no Maracanã, e o chão estava muito irregular. Eita, ferro. E ele torce, ele rompe, faz uma luxação do joelho, igual a lesão daquele Michael Swell do Santos, que foi do Santos. Ele rompe todos os ligamentos, ele faz uma lesão circunferencial e demora 1 ano para voltar. O Favilo opera ele, e demora 1 ano para voltar. Eu me lembro que eu participando da primeira vez que ele voltou a andar depois da operação. Foi no futebol talvez a lesão mais séria de joelho que esteve sob o nosso... Entendi. E Trabalho. na época ele ainda era muito novo, né, também. Era muito novinho, mas também atrapalha muito uma lesão dessa natureza. Teve algum caso específico de vestiário no encerramento do primeiro tempo ali que o departamento médico mudou o jogo? Tipo, alguma injeção que fez gol? Teve Ou o algum Conca, né, remedinho? teve o Conca. É, né, que o ele falou Conca. que- Remedinho tinha toda hora, porque esses caras tomam remédio como se fosse água, né? Anti-inflamatório. Mas eles pedem ou a parte do departamento médico? Não, eles pedem, doutor. Já sabem até qual que eles gostam, entendeu? A gente tem que, de vez em quando, tirar o jogador que fez... Que aí a gente não fala em geral, porque também não expõe o jogador, mas é um jogador que eventualmente tomou algum medicamento proibido, a gente descobre, tem que tirar ele para não dar... doping. Não dar o doping, preservar o jogador. Não, mas eu acho que sim, o departamento médico ele é suporte, ele não está lá para ter Estrela. Ele, quanto menos aparece, melhor. Esse é um grande trunfo que eu acho que o Douglas tem. Você falou que ele é mais discreto, mas... Eu acho que é bom. O departamento médico não é para aparecer, ele não é para ser estrela. E você acha que nessa situação assim do jogador se machucar, a cirurgia com um atleta, assim, pelo que envolve tudo, a torcida e tudo, você acha que você sente mais pressão quando você vai fazer uma cirurgia dessa? Cara, eu operei muito atleta profissional na minha vida, inclusive atleta do Vale Tudo, eu operei o Vitor Belfort 2 vezes, eu operei muita gente, operei já a Jack do vôlei, a Sandra do vôlei. As duas estiveram aqui, gente boníssima. Enfim, na verdade, eu não sei se você sabe, meu hobby, né? Meu hobby, eu sou tatuador também. Tava aqui agora, eu ia falar isso agora. Então, eu tatuei a mãe da Jaqueline Silva, a primeira tatuagem dela aos 80 anos de idade, eu que fiz a tatuagem dela, ela me procurou para isso. A gente tem que entrevistar ela, inclusive. A Jack. Com certeza. Então, ela tem uma tatuagem aqui que eu que fiz nela, porque eu faço de hobby. É hobby? É hobby. Entendi. Hobby. Eu tatuei o Pedro Solberg, do vôlei. Meu Deus. O Solberg dele aqui, que tá... Muito irado. Foi eu que fiz. Um médico... Médico, diretor e tatuador, pô, é tudo. Eu comecei a fazer isso há de alguns... Eu tenho um tempo bom na Suíça para viver em tranquilidade. Né? Mas assim, agora sem brincadeira mesmo, falando, porque o tatuador ele tem que ter muito equilíbrio na mão, né? Então, mas é muito mais difícil tatuar do que operar. Que isso? Operar é fácil, operar um frase ombro... boa pra uma thumb. Operar é fácil, o difícil é tatuar. Tatuar é mais difícil do que operar. Pra mim, sim. Eu já operei na minha vida em 35 anos milhares de ombros. Tatuagem, não. Mas a minha é bem mais difícil, sim. Então, eu tenho uma procura. Eu tenho clientes, pacientes que eu tratei, que eu operei. A mais velha que eu operei tem 86 anos. Me procurou. Doutor, eu tô tão feliz que eu queria que você fizesse uma tatuagem. Eu fiz uma rosa atrás dela. Histórias que eu acho que são muito... Se o Daniel tatuasse, eu queria que ele tatuasse meu joelho, que ele me ajudou muito. O Daniel não tatua. Daniel, inclusive, um abraço. Vamos tatuar. Eu vamos amanhã fazer vou isso. operar um cara que tem uma tatuagem aqui. Eu falei pra ele que eu vou ter que fazer uma incisão em cima de uma linha da tatuagem, mas que depois eu passo uma risco preto em cima. Já termina ali mesmo com a anestesia, ele nem vai sentir. Não, Ele já... Não, obrigado. Tem que esperar maturar. Cicatrizar e tudo mais. Vamos brincar um pouco com o lado torcedor, pra gente finalizar. Você é tricolor, obviamente, e isso é inegável, não tem como esconder. Do goleiro ao atacante, a seleção dos 11 melhores que você já viu com a camisa do Fluminense. Fábio. Que eu já vi... Vamos botar trabalhou?
Vamos botar trabalhou. Mas eu não trabalhei com o Fábio. Então viu. Eu não abro a mão de botar o Fábio. Viu. Ah, o esquema é teu. Mas... Cara, eu vou ter que puxar. Eu tenho 61 anos, cara. Você tem 61? Eu tenho 61, não dá pra lembrar dessa coisa. Vamos lateral direito. Vamos lá pra... eu trabalhei. Botar o Gabriel, que eu gostava. Thiago Silva. Fazia muito gol, o Gabriel. Thiago Gabriel. Silva. Aquele ano ali, 2008, ele fez muito gol. Jogava muita bola. E... Seria difícil lembrar de um quarto zagueiro, mas eu vou voltar pra década de 70, cara. Botar o Assis. Pra dar um pouco de pimenta nessa seleção. Cara, é porque é quarto zagueiro, né? Mas aqui tu tem uma briga boa. Tem Ricardo Gomes, tem Edinho, mas enfim. Não, mas eu vou pro Assis lá pra década de 70. Tô contigo. Claro que tem. Tô contigo. E o Thiago Silva, porque eu trabalhei, porque eu participei em muitos momentos da recuperação dele. Então acho que ia ter esse carinho. Na esquerda é difícil. Pra mim ali só tem um, né? Na esquerda eu vou no branco. Branco, né? Mas verdade. Tinha o Marinho, tinha uma galerinha. Pensei no Marcelo de cara, mas também... Não, eu vou no branco. Mas ele não trabalhou com o Marcelo. Trabalhou com o Marcelo? Não, não foi no lugar porque eu tava fora. Entendi. Eu vou no branco. Porque o que acontece? O branco, porque vocês não eram nascidos, ou eram muito novinhos, né? Não E era. o branco aparece como representante do Fluminense no momento que o Fluminense não tinha nem representante na seleção, de nada. Então a gente via jogo da seleção. Eu via jogo da seleção brasileira para torcer pelo branco. Então, assim, eu tô fazendo uma análise não pura e simplesmente assim. E o branco era um monstro também, né? Sim, jogava muito. Agora, se quiser volante, se quiser meia, você que manda. Alface, tomate é tomate. Sensacional. Escolhe essa meiuca aqui. Meiuca eu vou com Kleber. Vocês não pegaram também, Não. volante. Eu vou com Valber. É meu amigo, um craque, um monstro, um gênio. Vai ficar gente muito boa de fora aqui, hein? Oi? Vai, mas não tem. Eu tenho que botar 11. Eu tô contigo, Eu tenho que botar 11. Eu vou botar o Dario Conca, por 38 jogos, jogou comigo. Kleber, Valber e Conca. E o ataque... Falta o quê? Faltam quantos? 3 atacantes. Sabe o que falta? 3 atacantes? Eu vou com João Arias. Olha só quem tá de fora. Romerito. Muita gente... Assis e Washington estão de fora disso aqui. Rivelino tá de fora disso aqui. Eu vou com... Germán, Fred, Romário, Edmundo. Eu tô entrando com jogadores que tem algum significado... assim... além do futebol. Emocional na minha vida, né? Então não são os melhores. Não obrigatoriamente os melhores. Né? É difícil. É a sua seleção. Né? Renato Gaúcho. Faltou o quê? Um ponta direita, é isso? É, você que manda. Se quiser botar o Renato de ponta, eu que coloquei isso aqui. Põe o Renato de ponta. Tá bom, o Renato tá aqui. Põe o Renato de ponta. É que ele era a posição do Washington, né, cara? Entendeu? Não era o Assis, não botaria o Assis, eu achava o Assis melhor do que o Washington. Então, vamos de Germancano, né? Vamos botar... Fiz uma salada mesclada, tem jogador da década de 70. Fábio, Gabriel, tem jogador de 2008 ali também. Fábio, Gabriel, Thiago Silva, Assis e Branco. Quem vê isso aqui vai achar que é o Assis, atacante, meio campo, na zaga. Quer fazer isso? Tira o Assis, porque ninguém vai pra lá, e põe o Ricardo Gomes, pronto, que também era quarto zagueiro. Perfeito. Pronto. Kleber, Gomes. Kleber, Valber e Conca, Renato Gaúcho, Cano e Arias. Assim, não tem como a gente não valorizar o título de 23. Que é o título mais importante da nossa carreira. É o título que insuflou, que curou parte das feridas da torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense era uma torcida... A torcida do Fluminense tem 2 feridas na vida. Os rebaixamentos e a Libertadores. E são feridas difíceis de fechar. Uma, pelo menos, a gente fecha com a Libertadores. A outra não vai fechar porque, vocês, graças a Deus, vocês não conviveram com aquilo. Eu convivi. Era um pesadelo, né? Enfim. Mas é história, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Pode, mete bronca. Do Cano. Você acha que a lesão no joelho influenciou no momento que ele está hoje? Não, eu acho que o Cano é um belo de um jogador. É um jogador que conseguiu... Essas lesões dele não são atuais. Eu acho que a última lesão dele tem 10 anos. Então ele aprendeu. Não é impossível um jogador jogar sem ligamento cruzado. O Carlos Alberto Torres foi o que jogou a carreira inteira sem ligamento cruzado. Boa parte da carreira. O Ricardo Gomes também teve sequela disso. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que o que ele tem são... joelhos machucados, são 30 com 30 e... Quantos anos? 36. Então, é um jogador diferente, é um atacante, um jogador de 36 anos, passou por coisas no joelho, eu acho que ele performou muito bem. Sim. É normal a queda de rendimento também. Sim, muito jogador vai chegando aos 36, nem todo jogador vai como o Fábio. O Fábio é goleiro, entendeu? O Thiago 41 Silva, anos. entendeu?
Aí são Felipe posições Melo. diferentes, Sim, entendeu? sim. Performances diferentes. Um contato diferente. Eu só quero chamar a atenção porque é aquela velha história da exposição do departamento médico. Performou, é craque, ninguém sabe. Se não tivesse performado, tá, Ia falar, trouxeram o tá, jogador tá, bichado. Meu amigo, Meio que aconteceu com o Douglas Costa também, talvez? eu acho que o Douglas veio num momento pior, né, cara? Eu acho que o Douglas já não veio pra performar da mesma maneira. Eu já não vinha performando, entendeu? O Germancano, mal ou bem, pode não ter sido Performou brilhante no no Vasco, mas performou. Sim, sim. Foi um bom jogador. Ele talvez não tenha sido com o brilhantismo que ele teve no Fluminense. E- Mas, cara, ele não tinha o João Arias para ajudar ele. Cara, Arias é um monstro. Arias é um monstro. O que o Arias fez no Fluminense nesses últimos Não, anos. e o que o Keno jogou nessa Libertadores também foi uma Sim, barbaridade. sim. O Ganso. O Arias, ele não se machuca. Ele teve uma contusão no Fluminense, se eu não me engano. Ele é um jogador que joga Nem os lembro. 90 minutos e ele corre os 90 minutos. É um jogador valioso. E faz tudo, né? Eu não consigo entender como um clube mais forte não foi o clube que veio atrás dele. Eu tenho uma dificuldade de compreensão. Talvez isso venha a ser verdade, talvez a gente não entenda, a gente tem um lado emocional de tudo. E é um tremendo de um atleta. É, isso é. Gostou, doutor? Pô, maravilhoso, né? Gostou do papo? Gostou da resenha? Se deixar, fica. Então, aí é porque tem um cronômetro aqui que eu tenho que olhar e eu fico assim, poxa, e agora? Vamos ficar mais tempo? Não vamos... Enfim, é isso. Mestre, espero que você tenha Pô, gostado do papo. Gostei muito, Espero que agradeço você tenha aí. gostado da resenha. Valeu. Em breve, agora, a missão da Tati quando a gente for pra Suíça, a gente faz outro. Vocês forem pra Suíça, Fazer um faz basquete lá, na Suíça? Faz um lá. Xande, Valeu, Lucas. Prazer sempre. pra gente é uma honra ter... Falar de Fluminense é bom demais. Espero que todo mundo tenha gostado, galera. Ó, beijo. Até a próxima. Beijo. Valeu.